Opa, e aí galera, hoje vamos com uma obrinha nova, uma obrinha onde que nosso protagonista aqui vai estar conseguindo amassar no 1x1 várias pessoas, bem não várias coisas, porém aqui nós vamos acompanhar um protagonista um pouco mais diferenciado do comum das obras que eu costumo trazer aqui no canal, mas para você que já está gostando, se inscreva aqui no canal para estar dando aquela nossa moral para nós, só que parando com a enrolação, bora ao foco. A nossa história já começa com o nosso herói, ali ele acordava só que totalmente em um lugar diferente. Ele então, confuso, acaba vendo em sua frente um cara que ali chamava por ele, mas neste momento ele se pergunta se não estava morto, com uma dor na cabeça e com um olho para lá e para cá. Ele acaba percebendo que esse cara era estranho demais. Bem, ele acaba tentando entender que tipo de classe ou raça ele era, mas né, ele acaba ignorando talvez isso daí. Mas agora confuso, ele pensa que viajou no tempo, pois o seu real nome, Lin Xinguan, e no passado ele entregava para a sua namorada um presente, e aquilo era para ela. Ela então, com todo prazer, acaba pegando, só que ao abrir, ela se surpreende, pois o presente que nosso Lin Xinguan quis dar a ela foi um ratinho do Mickey Mouse. Bem, o ratinho ela não gostou tanto, jogando para o lado, ela o xinga, chamando de idiota por ter entregado algo como isso, mas no momento, vemos ele ali rachando o bico de tanta felicidade, só que neste momento, ela sem querer, acabou dando um empurrão em nosso protagonista, mas o empurrão foi o suficiente para que ele pudesse avançar um pouco para frente. E ele, infelizmente, acabou caindo na beira da estrada. E mais depois de quase um ano sem ele aparecer no canal, ele apareceu. Este era o nosso Truxaman, que aqui apareceu desgovernado e correu em direção dele, de nosso prota. No momento, ele só apenas observou o fim chegando perto de si, sendo atropelado pelo Truxaman, uma honra das grandes, e ainda sendo enviado para um outro mundo, no corpo de um cara chamado Ming. Para si, isto era mais do que novo e bastante surpreso para si estar num outro mundo. Mas sobre agora ele fica com as dores na costa, pois vê que ele acabou caindo de alguns andares até que alto. Porém, ele acaba sendo interrompido por seu amigo de seu lado, pedindo para que ele não olhasse para outras coisas, já que ali, se ele não obedecesse àquele cara na frente ali, em um certo curto de tempo, ele será espancado até a morte. Mas de acordo com a memória desse corpo que ele acabou transmigrando, ele acaba lembrando que Zizai é um bastardo que, literalmente, acabou com o nosso prota, jogado no chão. Só que diferente do outro corpo perdedor que ele acabou de reencarnar, ele é diferente. Nosso protagonista sofreu bastante aí para conquistar, chegar nessa caverna aqui. Este era o lugar onde que ele talvez poderia estar mudando de vida, mas devido ao encontro com aquele bastardo, ele não terá tantas chances assim. Mas agora será diferente, ele está no corpo desse cara aqui agora. As coisas talvez pode estar mudando, mas neste momento que eles pensam que estaria tudo mudando para si, na sua frente acabou aparecendo uma besta, deixando os dois ali bastante assustados, pois já na sua frente apareceu uma besta de desastre e caos de nível 2. Com suas forças, os dois, não tem como lutar com essa coisa aqui. Então se caísse na mão contra essa besta em sua frente, todos vão morrer. Enquanto ali eles ficavam se preocupados sobre isso, aparece aquela coisa que todo mundo aqui, eu sei que todo mundo deseja escutar, um apito. O apito do sistema, aparecendo para o nosso herói. O herói estava em perigo, então o sistema estará sendo ativo. Agora o sistema de coleta de emoções será ativo, dando ao nosso protagonista habilidades novas. Não importa, se tem alguém ao seu lado ali com medo, dará alguma coisa nova ao nosso prota. Agora que seu chat, sua trapaça foi ativa, ele apenas pede para que a coleta desse sistema de habilidades aparecesse. Logo então, ele acaba chamando por Shikmonk, o seu amigo. Ele pede para que ele ficasse calmo, já que ele conhece os pontos fracos dessa besta na frente dele. Mas era impossível. Não era possível conseguir encontrar o seu ponto fraco. Ele aponta na direção das pernas do monstro. Então, resumidamente, você precisa acertar as pernas. Acertando, você consegue vencer. Então, assustado, seu amigo se vira tremendo em sua direção e se pergunta se realmente ele estava falando a verdade. Se tivesse mentido, ele iria morrer. Neste momento então, ele pergunta para Shikmonk se ele já mentiu em sua cara. Ele então entende. Neste momento, ele ativa sua classe de habilidades. Um fogo, em seguida, surge em sua mão. E agora, ele estará indo com tudo e acredita que Xianguai não estará mentindo. E se estivesse mentindo, nenhum dos dois estaria voltando vivo. Agora, ele pede para que aquilo olhasse para ele. O monstro então olha em sua direção. Só que aquilo acaba ativando sua habilidade também. Só que ali foi a oportunidade, né? Ele viu a oportunidade, então botou aquela mão para frente. Bem, né? Ele iria acertar no ponto fraco que nosso protagonista mandou bater. Bem, a potência foi até
até que grande, o fogão até que cresceu, mas, né, com tanta expectativa não foi tanta coisa não, pois o fogo acabou não dando tanto dano, só apenas um arranhãozinho, deixando o touro bastante irritado agora com o amigo de nosso herói. Acaba recebendo a notícia do sistema que o touro ficou irritado. Ali ele ativou 50% do seu poder, mas nosso protagonista neste momento vê ali a sua oportunidade. Ele vê lá o sistema entregando ao nosso protagonista a chance de upar aquele 50% para 70% de dano a mais no monstro. Xangai, ele pede para que viesse aqui ajudar. Bem, né, ele só irritou mais o touro, então estava tudo feio para ele. Ele precisava de ajuda. Bem, enquanto o nosso protagonista ficava de fundo assistindo, ele via mais coisas aparecendo. Seu amigo estava com medo, então acaba dando nossa porcentagem meio que gigantinha a mais ao nosso herói. Mas ele diz que não vai estar ajudando seu amigo não, ele terá que estar lidando com esse monstro sozinho aí. Ele estará assistindo de fundo. Ele pede só que desse outro soco, já que o soco anterior que ele deu foi apenas um ferimento grave que ele deu por dentro da perna. Bem, ele precisava dar outro. Então agora, ele estará então acreditando em nosso herói novamente e estará dando outro soco. O touro então se prepara. Ele dá a pata para trás e pula. Ele novamente utiliza aquela habilidade sua lá, de alta velocidade, mas agora ele se abaixa. Agora ele estará usando novamente o seu outro soco, só que agora mais forte. De novo chamando por Xanguar, ele pede para que ele não enganasse. Se enganasse, era o fim dos dois. O soco então acaba encaixando novamente naquele ponto onde que ele acertou lá antes, mas novamente, né, não deixou sequer um arranhão no monstro. O monstro, né, ficou cada vez mais irritado. Agora o bicho, soltando fumaça pelos narizes, ficava preparado. Desesperado, ele chama por Xanguan, ele corre em sua direção, ele pede por ajuda. Ele agora estará morrendo se não tivesse ajuda. E agora, dessa vez, ele realmente ferrou ele. E os dois aqui, bem provável que vão morrer se por acaso não fazer uma única coisa. Mas não precisava se preocupar, né? Pois nosso protagonista já estava preparado. E neste momento, o sistema ali então aparece, interrompendo todo aquele clichê que estava rolando por ali. Ali, mostra ali que a besta de caos de touro demoníaco, de pânico, acabou alcançando o nível de raiva de 80%. Bem, precisava de mais. Já seu amigo, pelo contrário, já conseguiu alcançar 65% de medo puro. Bem, nosso protagonista, que aqui então comeu uma banana, guarda bem essa banana em mente, acaba se perguntando do porquê só 65%. Ele queria muito mais. Mas ignorando talvez a parte negativa do seu amigo, ele no fim acabou tendo uma ótima reação, já que o nosso pequeno touro dali acabou tendo um aumento de 30% em seus pontos atributos lá. Isso só de uma vez só. Só que ali, lembra aquela banana? Ele pega aquilo em mão e adivinha, ele joga na direção de que, sei lá, mas nessa direção aleatória que ele tá com a banana, vemos lá o amigo de nosso prota correndo do touro. O touro corria igual a vapor para cima dele, mas ele não via a banana e acaba meio que escorregando a banana. Enquanto ele caía da banana, ele se perguntava como é que raios motivos tinha uma banana na caverna, mas não adiantava mais. O touro já estava perto de si e ele bem provável que iria morrer. Pois, em sua frente, vemos ali o touro correndo a mais de 1000 para cima de si. Enquanto ali o touro corria para cima de si, observamos ali o sistema comentando que o touro conseguiu alcançar a raiva de 85%, mas pelo contrário, seu amigo alcançou o medo de 100%. Nosso protagonista agora consegue ganhar uns talentos ali a mais. Ali, ele fica feliz já que agora nosso meninão vai estar conseguindo proteger nosso Skinny Monker. E ele pede para que não tivesse mais medo, já que o papai, o monstrão daqui, apareceu para salvar os nossos dias. E neste momento então que ele fala sobre isso, ele começa a caminhar na direção dali do seu amigo. Só que neste momento, uma sombra surge de seus pés. Uma coisa ali começou a surgir de trás de nosso protagonista. Aquilo em seguida acaba sendo demonstrado uma habilidade de nosso herói. Esta é o Overlord. E enquanto ali aquelas sombras começam a grudar em nosso herói, ele pede para que aumentasse as habilidades daquilo. O sistema ouve o nosso herói, permitindo agora que essa habilidade grude em nosso prota como se fosse uma armadura. Aquilo grudava em sua mão. Em seguida, seu corpo se transforma em outra coisa. A coisa que conseguiu se transformar foi uma armadura de sombras de nível C. A coisa era massa. Essa armadura era uma armadura indestrutível, uma armadura que permite que os atributos de combate dele aumentassem bastante. Então agora era melhor cortar a sombra de habilidades, o que significava que uma espada poderia surgir, e aquilo surgiu em sua mão. Agora com a espada em mão, nosso protagonista se aproxima do seu amigo, mas seu amigo chamava por Xinguan, e ele pediu para que salvasse ele logo, já que quem enfiou ele toda essa conversa aqui toda foi ele queria ser salvo. Assim, com aquela espada da sombra, ele acabou passando aqui na direção
do touro. O touro que se aproximava de seu amigo acaba no fim sendo fatiado ao meio. O bicho nem teve mais chance de sobreviver. Caído no chão, ele tremia de medo, mas na sua frente ele via picadinhos de carnes caindo ao seu lado, perfeitamente cortada em redondamente ali. Aquilo era realmente incrível e essa coisa foi até que boa. Utiliza essa espada para fazer essas obras de artes ali. Depois que o nosso Jingan acaba destruindo o touro por completo, ele acaba ganhando algumas recompensas. Uma delas foi até que uns aumentos até que significativamente até que altas em suas novas habilidades da sombra, permitindo que suas habilidades, que era até que fraquinhas, se tornem muito mais roubadas do que já é. E isso era muito incrível, poder coletar emoções para aumentar seu poder e matar monstros, oferecer também as recompensas para aumentar o seu poder. Isso era mais do que perfeito. Ele poderia estar adicionando isso mais em suas coleções, tipo, ele poderia estar matando mais monstros, né, para conseguir já mais aqueles hackers extras aí, né. Mas neste momento ele é interrompido, ele escuta seu nome sendo chamado por várias vezes. Neste momento ele se vira, ao se virar ele acaba vendo seu amigo agarradão na sua perna, mas ele pede para que ele não pudesse ficar tão precipitado, já que o papai aqui conseguiu amassar o monstro e bem, conseguiu também proteger o seu bom e velho amigo. O seu amigo até chorava ali abaixo de tanta felicidade, pois tá vivo aí. Mas certo, né, velho, eles conseguiram matar um monstro de nível desastre altíssimo, então o que eles esperam é item bom, então assim eles correm na direção dos monstros que tava caído, só que eles não encontram nada, só que seu amigo pede para que Xianguan olhasse naquela direção. Ele então acaba agarrando uma bola, bem, essa bola vinha dos monstros que estava caído. Ele pede para que olhasse nisso. Bem, essa bola aí que ele acabou de pegar na mão vinha de dentro da barriga do monstro. E também tiveram bastante sorte por ter encontrado essa bola. Vale um preço bastante alto, ou talvez daria um poder até que alto para ele se fosse comido. Mas neste momento, um brilho um pouco verdeado ali aparece em outra direção, chamando a atenção de nosso Jiangua. E aqui então ele acaba se aproximando. E aqui ele percebe que este era o saco de veneno do touro demoníaco do pântano do mal. E bem, talvez o Janzai, aquele cara lá que infernizou bastante a sua vida, aquele bastardo, estará amando essa coisa, vai adorar bastante. Ele agarra aquilo em sua mão, mas ao agarrar aquilo em sua mão, ele acaba percebendo que as coisas ficam um pouquinho feias. Então ele acaba pegando aquilo e colocando um pouco mais firme em sua mão ali. Mas também ele se pergunta o que aconteceria se ele adicionasse isso um pouquinho naquela bola do touro. Mas o seu amigo pede para que ele pudesse parar, já que Zai, o bastardo, estará matando eles na pura porrada no soco, mas nosso prota sorri. Mas ele fala que não vai nos matar não, já que essa bola aqui vale um tipo de preço de ouro. Bem, ele não ligaria para o cheiro ou pelo mau cheiro daquela coisa, ele botaria tudo na boca. Assim, na caverna ali na entrada, ele acaba correndo, rindo, ele se aproxima de seu chefe, chamando por ele. Ele acaba encontrando uma bola de touro, e talvez ele iria ficar feliz se seu chefe pegasse aquilo para si próprio. O chefe ficou até tímido por ver que seus capangas fracos encontrou algo valioso. Então, né, por ter encontrado algo tão valioso como isso, ele estará poupando o nosso protagonista e seu amigo de uma bela de uma surra. Nosso herói agradece ele por essa oportunidade. Mas neste momento, o chefe dele estava bastante guloso, estava com a vontade de botar aquela bola com tudo para dentro de si. Assim, ele come aquilo. Neste momento ele ri, já que ao comer aquilo, ele vai estar conseguindo fazer que seu poder de fogo consiga alcançar um próximo estágio. E com isso, ele estará conseguindo se tornar o terceiro mais forte desse mundo. De fundo, um baba-ovo, digo, um figurante, começa a dar uns parabéns ao seu chefe e deseja tudo de bom para ele, mas assim, deixa o nosso protagonista feliz demais, junto com seu amigo. Os dois, com a cara de surpreso, fica lá de fundo sorrindo, comentando que este cara foi um pouco doido. Ele até comeu aquilo tudo sem sequer perceber nada. Logo então, seu amigo percebe que o veneno logo em seguida estará fazendo um efeito. Uma hora ou outra, vai bater o efeito ali nele. Após aqueles pequenos acontecimentos, a cena já nos cortada para um outro lugar. Em uma cidade, podemos observar um prédio, mas de frente para esse prédio observamos o nosso herói, que aqui acabou aparecendo para estar entrando dentro de sua casa, já que de acordo com as memórias desse corpo, essa agora é a sua casa nova. Mas esse mundo onde que ele está vivendo aqui, está acontecendo um fenômeno chamado Sombra da Cinza. Inúmeros monstros estão invadindo esse mundo. Bem, os proprietários desse prédio aqui acabou tendo uns poderes aí também, e eles resolveram também cair na mão contra os monstros para proteger os civis, mas no fim, eles acabaram tendo um fim não tão bom. Eles morreram. Só que lá, o céu ou o sistema acabou dando uma nova chance ao nosso herói. A chance dele recomeçar. E com isso tudo, ele poderia estar vivendo bem, mas neste momento, ele acaba recebendo uma ligação em seu celular.
Ele então vendo aquela ligação, ele pega e atende. Ele era o Skinnymonkey, que acaba ligando para ele para avisar que ali na cidade próxima apareceu uns monstros de classe bem especial e apareceu alguns caras do alto escalão. Bem, eles vieram para lidar com esse monstro, mas neste momento eles se perguntam do porquê não falou isso antes. Ele precisava encontrar com esses caras do alto escalão que tinha poder muito forte. Mas também ele fica surpreso com a coisa dita ali também, que havia umas pessoas lá que era especificamente dedicada para situações onde que só poderia estar usando eles para evacuações. Bem, então o seu amigo acaba respondendo que Zai era para estar lutando contra os monstros, mas infelizmente ele foi envenenado, agora tá no hospital. Tá, isso foi uma parte hilária. O nosso prota ri e ao mesmo tempo disse para que ele não se preocupasse, pois ele estava indo para o lugar onde que ele estava, só bastava esperar ele aí. Assim então ele acaba correndo para o lugar onde que estava o desastre acontecendo. Nosso herói que chega lá já percebe que aqui havia oportunidades grandes para que ele pudesse aumentar seu poder, mas ele fica surpreso também ali com o estrago que estava acontecendo. E aqui é nos cortado para um hospital onde que observamos uma maca passando correndo. Em seguida é nos mostrado que este era aquele cara lá, o arrogante, que aqui via que seu poder estava desgastadamente sumindo, então ele rapidamente precisava de ajuda. Os médicos que assistiam o que estava acontecendo via que não poderia estar fazendo mais nada, mas a cena é nos cortada novamente. Agora podemos ver Jianguan chegando perto de seu amigo. Logo então que ele chega perto do seu amigo, ele mostra lá o bicho que estava aparecendo ali. Lá havia as pessoas tentando peitar esse monstro. Bem, eles conseguiram por alguns minutos. Kill. Logo então eles percebem que ele era um dos quintos filhos de Ironborn, um dos líderes do regimento das guerras. Bem, ele era um cara bastante forte, mas que intimida aqueles fracos, roubando os recursos e, bem, roubando tudo que dá possível dos mais fracos para si próprio. Agora o seu amigo fica bastante preocupado o que ele estará fazendo, já que o objetivo deles antes era apenas ajudar eles a matar esse monstro. Mas logo então nosso prota percebe que se ajudasse isso, ele seria burro ou até tolo. Logo então, vendo que não precisava de ajuda, o cara lá, o vermelhinho, pede para que ele ajudasse eles e largasse de ser um lixo para atrapalhar as coisas ali. Jinguan estava totalmente confortável ali, então ele não precisava ajudar um dos mestres dos ferros. Bem, não precisava mesmo porque ele era bastante forte. Enquanto ali ele ficava falando sobre isso, seu amigo se perguntava onde que ele arrancou essa cadeira, mas aqui ele pede para que ficasse aqui e assistisse um pouco da cena, pois o que estava por vir ali seria doido demais. Já o seu amigo se pergunta onde que ele arruma essa pipoca. Enquanto comia pipoca, observamos aquele lobo correndo em uma alta velocidade ali para cima de Ironcil. Mas neste momento ali mesmo que o lobo estava já para se aproximar daquele Ironcil, observamos alguém utilizando um escudo. O escudo acaba paralisando ali aquele lobo no ar. Logo então, eles agradecem o cara que utilizou o escudo. Mas de fundo observamos nosso brother batendo as palmas ali. Ele também achou incrível quem utilizou o escudo, pois quem utilizou aquilo utilizou no momento mais do que certo. Então assim ele se vira para Skinnymonkey e fala para que ele pudesse seguir o que estava acontecendo ali, já que a sua velocidade e sua defesa era muito fraca e basicamente ele não tinha chance, talvez nenhum, de estar lá lutando contra um monstro como esse. E tal, mesmo que eles odeiem esse Young Mestre Yuron aqui, eles terão que estar seguindo um pouquinho essas dicas, pois a reação dele de defesa era muito boa. Mas ironicamente, que após dizer isso, aquele cara lá não acaba gostando de suas falas, ele chama por Xinguan. Então se pergunta o que ele estava fazendo ali, se estava fazendo um tipo de piada de sua cara, e se pergunta se ele queria morrer logo hoje. Mas pelo contrário, nosso prota diz que não, ele apenas estava lhe dando algumas sugestões para que seu Skinnymonkey aprendesse a se defender como o Young Master Yuron, como esse cara aí em sua frente aí. Mas tudo que ele fazia era por um bom motivo, e está irritando esse cara. Bem, o sistema comenta ali que ele precisava fazer que esse cara irritasse a um ponto que conseguisse ficar com 80% lá de raio. Bem, conseguindo isso, ele ganha habilidade nova, mas o cara já estava perto da vida e isso já irritou ele o suficiente para acabar com os monstros, para finalizar em seguida o nosso prota. Enquanto eles caem na mão contra o monstro, de fundo observamos nosso protagonista ali, que fica ali um pouco preocupado e devia talvez eles falar para um superior que, bem, um monstro forte está aqui no meio da cidade fazendo um estrago, mas isto não era bom. Talvez sim, já que nosso protagonista viu uma oportunidade surgindo ali. O sistema aparece mostrando uma coisa nova que ele pode estar ganhando. Assim, ele se levanta, ele entrega aquele balde da pipoca para o seu amigo e pede para que ele ficasse ali assistindo, já que aquele Iron ali é o cara que ama mais roubar recursos dos outros. Só que agora isso não estará mais acontecendo com o Iron, já que também nosso protagonista quer também participar das brincadeiras. Ele então ativa uma habilidade sua. Sua habilidade era uma habilidade de sombra fantasma, que lá corre em direção de umas certas coisas. Bem, na certa
outras coisas era do lobo. Aquilo acaba meio que entrando para dentro do lobo. O lobo, que acaba meio que sendo pego por aquilo, acaba tendo vários cortes. Bem, o bicho não teve chance de lutar contra o nosso herói. Em seguida, aquilo cai duro no chão ali. Derrotado, observamos uma coisa surgindo daquilo. E aquela coisa começa a flutuar no ar. Essa bola então começa em seguida a voar na direção de nosso protagonista. Jinguan vê isso se aproximando, então ele acaba sugando aquilo para dentro de si. Mas também por ter matado um lobo avançado de nível superior, ele acaba ganhando algumas recompensas e também acaba ganhando também ali 1000 de energia para que ele possa estar usando para aumentar suas forças e seus poderes aí. Mas neste momento então, o nosso protagonista, por ter sugado aquela bola, ele acaba conseguindo alcançar um próximo rank. O rank de suas habilidades subir um pouco mais acima. Neste momento, o seu amigo chama por Jinguan e pergunta se ele realmente conseguiu alcançar um próximo nível. Se ele conseguiu, isso era mais do que ótimo. Mas neste momento, aparece de fundo os figurantes. Jinguan roubou o que eles mais sofreu ali para estar tentando matar ou arrancar um pouco da vida. Agora, por ter roubado aquilo que ele tanto desejou, ele estará dando um fim até que triste ao nosso herói. Já que também ele era o cara que sempre estava basicamente roubando os itens dos outros, sempre roubava vantagem dos outros, mas ele nunca pensou que fosse humilhado para um mero garoto como esse, de segunda categoria. Mas neste momento, ele então aponta na direção dele e pede para que um de seus companheiros acabasse já com o nosso prota. Recebendo as ordens, eles então começam a se preparar, mas neste momento, ele acaba conseguindo alcançar 80% da raiva que ele tanto precisava. Já que ele conseguiu isso, ele acaba ganhando uma nova habilidade. O que bastava é só aceitar, mas neste momento, o seu amigo pede para que Jinguan corresse, já que havia muitos ali, corresse para um lugar mais seguro, enquanto ali ele estaria protegendo seu amigo. Ele estaria afastando os bichos, mas nosso herói não correu. Ele então chama pro Skinny Monkey e pede para que ele relaxasse, já que ele era um bom amigo. E também, devido por ser um bom amigo, ele pede para que ele não mais se preocupasse, pois ele não iria abandonar seu amigo e corresse por aí. Mas ele se pergunta, Odo, por que não iria correr? Esses caras aí em sua frente estavam prontos para lutar e talvez ele, Jinguan, não teria chance de lutar contra esse tantão de pessoal. Então, para que essa guerra doida aqui não continuasse, o amigo de nosso prota grita para que eles ali, os caras do grupo da guerra de derretimentos de ferro, não lutassem contra ele, já que ele e o seu irmão aqui lutaram ali junto com ele na batalha. Então, devido a isso, ele acaba meio que decidindo voltar para o seu lugar de descanso. Então não há motivo de querer lutar aqui. Já também, ele não era burro. Lutar contra um cara que é superior como ele, Lin Jinguan, não era tão estúpido, já que lutar contra alguém que estava no nível mais superior seria uma estupidez mais do que burra, bem. Mas neste momento ele acaba utilizando a habilidade da sombra sua. Ao utilizar aquela habilidade, ela acaba já sendo aprimorada para o nível B. Ela permite que o nosso protagonista se mova em uma alta velocidade. Neste momento que ele utiliza essa habilidade, ele agarra na mão do seu amigo, que aqui então fica surpreso com essa velocidade. Mas neste momento ele ativa a Shadow Escape, que permite que ele ative umas habilidades ali que dá uma chance para que pudesse correr mais rápido. Ali, bolas surgem no ar, permitindo que ele consiga uma forma de escapar mais rápido e bem mais segura. Fugindo, vemos ali então os companheiros daqueles seus inimigos, bastante irritado e viu que não conseguiu capturar aquele seu oponente. O Iron Kill já fica até se transformando em um Super Saiyajin. De tanto irritado, ele ainda não estará permitindo que Lin Jinguan corra por completo. Uma hora ou outra, ele estará capturando o Lin Jinguan e não será bom quando capturar ele. Mas aqui, a cena nos cortada para um outro lugar. Ele para de utilizar aquela sua habilidade de escape. Assim, após parar, seu amigo já fica preocupado com ele, já que ele acabou meio que roubando um dos monstros de Iron Kill, um dos caras que não gosta de deixar algo como esse passar tão livremente barato. Ele era forte, então agora era perigoso encontrar facilmente com eles aí no caminho, já que Iron Kill tem intenção de matar ele da próxima vez. Mas neste momento ele percebe que precisava agora o mais rápido possível ficar mais forte, mas ele deixa isso para depois. Agora ele precisava focar em outras coisas, já que ele tem algumas missões para fazer. Assim, neste momento ele entra dentro de uma casa. Após entrar, observamos ali de fundo alguns pessoal comentando que Chan era bastante burro e permitiu que um bicho ali acabou escapando. Mas neste momento nosso prota se aproxima de seu amigo e comenta o que estava acontecendo e que aconteceu com o Chan. Para estar basicamente todo mundo falando dele. Neste momento ele comenta que lá ele possui uma classe específica de executor e neste momento apareceu um monstro bastante forte e bem, precisava de um executor para lutar contra esse monstro, mas o amigo lá não queria lutar já com esse monstro e devido a isso ele ficou irritado, mas ele acaba jogando toda a responsabilidade para o nosso prota, já que ele possui a classe mais inútil daqui. Então assim, ele deveria estar pegando essa oportunidade aí de conseguir uma graninha extra, mas neste momento o amigo de nosso prota parece interrompendo ele, comentando que agora ele, Jinguan, conseguiu já alcançar o nível 2 de segundo rank. Agora eles precisavam abrir seus olhos do tal poder que ele tem, mas
mas neste momento ele se pergunta ainda que não era de nível 2. Bem, isso não era tão novidade para ele, só que ali nosso protagonista escutou que ali havia um tipo de monstro bastante poderoso. Bem, ele poderia estar tentando matar esse monstro, só que um tal pessoal aí não estará permitindo que nosso protagonista lá consiga lutar contra esse monstro, já que ele acabou de alcançar o nível 2 e bem provável que ele iria morrer ao lutar contra esse monstro. Neste momento ele acaba ignorando totalmente os figurantes e assim então ele segue caminho em frente, mas seu amigo chama por Shenguan e pede para que ele acalmasse e se pergunta se ele realmente estaria indo lá lutar contra esse monstro, já que seu oponente novo era um monstro bastante poderoso e bem, não era saudável brincar com aquilo, mas ele interrompe seu amigo, já que ele acaba abrindo uma porta, mas ao abrir aquela porta, ele acaba entrando em um escritório. Bem, ele não demora tanto para falar não, ele simplesmente entra e pede para que ele entregasse a tarefa principal para que ele pudesse estar fazendo, de matar um demônio superior. Bem, ele então entrega a tarefa ao nosso prota, assim sem olhar, ele fica lá tomando seu chá, mas parando ali um pouco, ele percebe que quem entrou em seu escritório era o nosso herói. Neste momento que ele estava tomando aquele chá de água ali, acaba simplesmente jogando aquilo tudo para fora. Após isto, ele se assusta ao ver nosso protagonista aqui e também se pergunta se ele não estava com febre, porque ele está pegando uma recompensa de um monstro tão poderoso. Bem provável ele estava doente hoje, mas agora ele pede para que Chan, esse aí, se acalmasse. Ele estava bem, mas ali ele era um executor, e como executor ele tem a tarefa de matar monstros e proteger a cidade. Porém, o Chan acaba interrompendo o nosso Shenguan, pedindo para que ele relaxasse, já que ele prometeu aos seus pais que não estará deixando o nosso protagonista lutar contra monstro nenhum. Então, infelizmente, não pode estar lutando contra esse monstro forte. Mas aqui ele acaba botando alguns argumentos fortes na mesa. Aqui, o Chan acaba então aprovando nosso prota. Se por acaso ali aparecer um monstro forte, Shenguan poderia estar correndo rapidamente, pois talvez ali ele não terá chance de lutar contra um oponente tão forte como aquele que estará escolhendo agora aqui. E diante de uma boa aprovação como essa, nosso Shenguan acaba se retirando, fechando as portas. Ele acaba ficando até que mais livre, mais feliz por ver que sua atuação foi até que boa. Ele acabou meio que utilizando um pouquinho de sua habilidade de atuação. Ali funcionou bastante. Agora ele tem como objetivo ali matar uns monstrinhos fortes, mas agora ele pede para que seu irmão não o seguisse até a fábrica abandonada, já que ele estará voltando já já e ele estará voltando com as boas notícias, que vai matar o monstro. Assim então, seu amigo se pergunta se ele realmente terá a chance de lutar contra aquele monstro e se realmente vai avançar lá mesmo. Ele então agradece. Ele ali se despede de seus amigos. Assim, vazando, podemos ver ali à noite o nosso protagonista na fábrica abandonada. Vendo ali, ele fica surpreso com o tamanho disso, mas neste momento ele acaba se perguntando quem é essa aí. Essa daí que acabou de aparecer em sua frente. Aquela nossa morena que acabou de aparecer por ali, acaba sendo surpreendida por alguns lobos aparecendo também, mas neste momento ela puxa de seu sistema por aí uma arma. Neste momento aqui, já nos apresentado ela. Ela tem uma profissão de segurador do poder de fogo, mas a classe dela era de terceira classe, conhecido mais como a pistoleira sombria, a mais poderosa. Neste momento aqueles lobos então partem com tudo para cima dela, mas ela acaba também atirando algumas balas em suas direções. Os lobos que estavam para pegar nela acaba sendo fatiado e bem, bastante peneirados ali por essas balas que acabou pegando neles. Eles são derrotados, mas outros acabam utilizando seus companheiros como escudo para pular para cima dela, mas ela, vendo os lobos ali vindo com alta velocidade para cima de si, utiliza novamente uma outra habilidade, que essa habilidade permite que os lobos que estavam sendo mais inteligentes acabassem tendo um fim até que trágico. Após matar esses lobos, ela acaba parando ali um pouco agachada, mas aqui nosso prota de fundo acaba julgando por sua roupa. Ela deve ser uma pessoa bastante rica, mas se pergunta do porquê essa aventureira estava se aventurando aqui sozinha uma noite como essa. Mas já essa habilidade que ela possui já era bastante conveniente para estar lutando contra uns monstros específicos como esses. Mas nosso prota só vê novamente oportunidades, né? Ele estará deixando que essa linda senhora seguisse na frente aí. Ele estará utilizando ela para limpar o seu caminho, já que no chão observamos o cadáver dos lobos que foram ali sendo derrotados por ela lá. Enquanto isso, nosso herói aqui caminhava por esses monstros derrotados e pessoas derrotadas. Ele ficava feliz, era tão bom passear por um lugar perigoso sem sequer precisar lutar contra monstros e não tem nada em sua frente ali. Esta era uma sensação de como pegar uma carona na cola de um jogador pro player bastante poderoso, mas neste momento as coisas pareciam ser um pouco mais feias, já que ali apareceu um monstro de rank mais alto. E também parece que o fenômeno da sombra cinza não só produz monstros perigosos, mas também traz ocorrências estranhas como essas daí. Aquele monstro forte que apareceu por ali então ataca o chão.
assim, acertando o show por completo, destruindo a metade, mas ela utilizou sua arma para se defender. Ela é jogada um pouco para trás, mas sendo jogada para trás, ela utiliza seus pés para se defender, mas agora vendo que o monstro era forte, ela acaba também escolhendo upar suas armas. Ela então prefere estar utilizando sua habilidade principal, essa era um modificador de armas. Agora, as balas não eram balas comuns, aquilo lá era fogo puro. Então com aquela arma nova em mão, ela acaba resolvendo então atirar aquilo em direção do lobo. O lobo vendo duas bolas de fogo perto de si se aproximando, simplesmente resolve se aproximar. Mas aqui, facilmente, ele conseguia se defender dos ataques dela. E neste momento ele se perguntava se isto era tudo que ela tinha, mas ali algumas bolas de fogo acabam parando em sua frente. O gorila superior ali fica surpreso e se pergunta mensalmente o que era isso. Mas não havia tempo para a resposta, pois em seguida uma explosão gigantesca acontece. Aquilo eram as bombas de fogo que ela jogou em sua direção. Aqui talvez tudo acabou. E enquanto ali ela brilhava ali com suas habilidades explosivas, nosso protagonista apenas de fundo ficava apenas observando o quão legal aquilo era. A explosão era basicamente uma arte para si próprio. Então ele acaba se perguntando se uma dessas habilidades, talvez era possível fazer uma explosão parecida como essa. E bem, talvez se isso fosse possível, ele que está aprendendo, mas neste momento eles acabam sendo interrompidos. O gorila supremo ali acaba meio que ficando irritado, os olhos deles começam a brilhar um pouco mais diferente. Já nosso herói percebe que o ataque dela não foi tão potente, pois ali ela não conseguiu matar o gorila, mas agora o gorila estava bastante irritado já com essa garota aí. Então, neste momento, achando que estaria ficando ruim a situação para ela, só apenas observamos ali então aquele gorila lascando os raios de lasers vindo de seus olhos. Aqueles raios de lasers logo em seguida acaba se aproximando em alta velocidade para cima da nossa de cabelo roxo aqui. Ela não conseguindo fazer nada, só simplesmente via aquele raio do gorila distorcendo o tempo. Bem, neste momento, aquilo estaria pegando na nossa de cabelo roxinho, mas nosso herói apareceu e salvou o dia, tirando ela da situação dali. Agora em seus braços, ela se pergunta se este era o cara nojento que estava esse tempo todo seguindo ela. Isto era nojento. Então, ela basicamente pede para que nosso herói o largasse. Mas nosso prota interrompe ela, dizendo que eu acabei de salvar ela. Agora ela estava indo contra o que ele estava tentando fazer, mas neste momento ela acaba interrompendo nosso herói, que se pergunta quem é que pediu para que alguém salvasse ela, já que ela tem uma força de rank 3 e, bem, alguém que era de segundo grau como ele, não deveria estar intrometendo em uma luta como essa, já que ele era fraco. Mas novamente, o nosso protagonista interrompe e se pergunta quem é que estava tirando vantagem dela ali, já que ela ou achava que nosso protagonista apenas queria tirar vantagem de si. Mas neste momento, ele explica que aquele gorila tinha uma força que poderia despedaçar ela ali em um raio laser. Mas ela ainda disse que não adiantava se desculpar, pois mesmo assim ela conseguiria lidar com aquele gorila. Ela limpava e pedia para que esse cara nojento sumisse logo de uma vez. Ele entendia, já que ela pediu para que nosso prota saísse, ele irá fazer isso. Neste momento ele entende que foi um azar intrometer na luta. Bem, agora ele estará deixando o mal acontecer ali com ela. Assim ele sai. Neste momento então que se afastava, o sistema aparece comentando que as emoções de raiva detectadas de Shen Wanxing estava apenas de 30%, mas precisava alcançar 80% para conseguir uma habilidade nova. Neste momento ele entende que precisava ficar de fundo irritando ela. Assim então ele acaba catando a cadeira, enquanto ela lá ficava desviando dos ataques desse gorila. Ela suava, mas desviava. Mas neste momento nosso protagonista com a cadeira no chão se pergunta se essa era realmente a velocidade de alguém que tinha uma classe de nível 3. Bem, se fosse assim, ela estava bastante velha, era basicamente a oportunidade única de se aposentar. Ela já fica irritada com suas palavras, ela então se vira para o nosso herói e pede para que ele calasse a boca, mas o sistema em seguida aparece comentando que a emoção de raiva dela lá, que estava em 30%, subiu já para 50%. Só que neste momento ela acaba meio que prestando atenção mais em nosso herói, e devido isso o gorila começa a correr em sua direção. Rosnando, ela acaba percebendo a sua presença, assim então ela ativa uma nova habilidade, jogando algumas minas no chão. As minas foram bem colocadas, mas mesmo assim o gorila consegue acertar um soco nela, mas isto foi suficiente para que o gorila conseguisse pisar um dos dedos em cima daquelas minas que estava no chão. Após pisar naquelas minas, observamos um tipo de choque até que potente dando no gorila ali. O gorila fica travado ali de choque, o bicho nem sequer se movia, enquanto ali o raio tomava conta do bicho, enquanto ali o macaco
se contorcia de dor, vemos de fundo nosso prota com sua banana em mão, comentando que Ricos tinha bastante poder e bem, esse item que utilizou foi o suficiente para segurar o macaco por alguns minutos, mas ele vê que se não fosse esse item, ela com toda certeza já teria sido derrotada, mas ela pede para que ele calasse a boca, já que neste momento ninguém sequer pediu a opinião dele. Após falar essas belas palavras, ela parte para cima ali, aquele gorila. As porcentagens só fica cada vez mais aumentando, mas o gorila que estava lá, ainda travado de puro choque ali, podemos observar de um outro lugar a nossa roxinha, que aqui se posiciona perfeitamente em outra direção. Aqui ela utiliza uma nova arma sua, mas neste momento aquele choque acabou de passar e o gorila conseguiu se libertar daquilo, mas era tarde, ela já utiliza um tipo de arma de canhão ali. Aquele arma de canhão foi o suficiente para ativar uma habilidade até que boa. Aquele tipo de raio um pouco amarelado vai na direção do gorila. O gorila que estava ainda parado ali acaba recebendo aquele dano em cheio. A testa acaba saindo alguns sangues. Ele acaba caindo um pouco para trás, mas cair ainda não era o seu foco. Então assim ele utiliza um de seus pés para se segurar. Agora mais irritado que nunca, vemos ali um pequeno arranhão que aconteceu em sua cara. Agora irritado, ele começa a rosnar um pouco mais alto do que o comum. Ela tampa seus ouvidos devido à altura daquilo. Enquanto o gorila vinha lá com todo o poder para cima da nossa roxinha, observamos nosso protagonista de fundo com a sua última banana que tinha em mão. Agora jogando aquilo para trás, ele se pergunta se aquilo era o ataque mais poderoso que essa senhora ali tinha em mão. Bem, eu acho que mesmo com esse poder todo, não foi o suficiente nem sequer para arranhar aquele gorila em sua frente. Ainda ela, confiante que talvez ainda consegue peitar o gorila, pede para que nosso prota calasse a boca, senão ela estará rasgando a boca dele ao acabar com esse gorila. Mas assim, nosso protagonista acaba recebendo ali algumas recompensas do sistema, já que a nossa roxinha conseguiu alcançar 80% de raiva, e devido a isso, agora ele pode escolher algumas habilidades que tem ali em sua frente. E devido a ela ter conseguido já alcançar os 80% lá de raiva, nosso protagonista conseguiu já ganhar algumas recompensas. Uma delas era até que inúteis, mas uma lá chamou mais sua atenção. Essa era a explosão das sombras. Aqui, a coisa que nosso protagonista mais queria. Nosso prota até se pergunta se o sistema estava escutando tudo que ele estava falando, mas ele acaba gostando do sistema bastante. Assim então ele acaba escolhendo essa, a classe ali, a sombra explosiva. Assim então, observamos ali ele voltando ao mundo real, mas quando volta ao mundo real, ele acaba ficando bastante entediado por essa luta. Ele então, se continuasse a assistir essa luta ali, é improvável que nosso protagonista iria dormir. Então assim ele acaba interrompendo, pedindo para que agora deixasse que ele cuidasse já dos monstros. Ela não entende como é que ele queria estar lidando com isso, já que ele era de segundo grau ou mais fraco. Bem, como ele queria estar indo de frente para a morte, ela não estará impedindo que nosso herói faça isso. Ele só ri da cara dela. Assim que se aproxima do monstro, ele acabou utilizando sua habilidade, já que agora ele precisava deixar essa jovem olhar o quão forte ele pode ser, e ele precisava de alguém testemunhar esse poder seu para poder estar mostrando mais ao mundo, para que ele pudesse ganhar umas granas aí no futuro. Logo então, após utilizar sua nova habilidade, em sua frente aparece uma bola escura. Ela então aqui fica preparada para estar sendo lançada. Minutos depois ele pede para que aquilo avançasse com tudo para cima desse gorila. Assim então aquilo avança. Após alguns minutos uma explosão ali naquele gorila acontece. Bem provável que ele morreu. Enquanto isso observamos de fundo a de cabelo roxo, que aqui ficou surpresa, espantada. Ela bota a mão na boca. Mais minutos depois observamos o gorila rosnando ali de dor. E não demorou muito não, ele acaba caindo logo em seguida duro no chão. E acaba sendo confirmado que nosso protagonista conseguiu matar um gorila ali de nível superior, ganhando alguns 1100 pontos de energias ali que ele pode estar pegando para usar para si próprio. E isso é inacreditável, ele conseguiu matar um gorila de nível superior com só um único movimento. Ela então se pergunta se ele estava escondendo sua verdadeira força, então não do porque usou a sua força lá antes, mas ele interrompe ela, se pergunta que poder que ela estava falando. Ele era apenas um cara que estava no rank 2, um cara fracote. Assim ele avança em outra direção, mas ela ali pede desculpas, né? Pois viu que falou com mau respeito ao nosso protagonista. Só que nosso prota acaba refutando ela, dizendo que desculpas acabam não sendo às vezes pagas pelo dinheiro. Assim, ele avança em outra direção, mas nessa direção era do gorila que estava caído no chão. Assim que ele se aproxima do gorila, ele se abaixa um pouco ali. Ali ao abaixar, ele acaba catando uma coisa bastante importante. Isso que ele catou era o coração do gorila. Para que ele precisava do coração do gorila? Era assim, para provar que ele realmente matou o terrível gorila macaco de nível superior aqui, e isso estará dando a ele bastante visibilidade a partir de agora.
E enquanto ele dali pensava em se retirar, ele acabou observando em outra direção. Foi na boca do gorila, porém ali uma bola saiu de sua boca. O sistema detecta que o anfitrião conseguiu obter um tesouro de alta qualidade. A função, aprimoramento de item, que acabou sendo desbloqueada. Nosso protagonista vai estar conseguindo bastante dessas pérolas. Só vai precisar matar bicho forte, mas conseguindo isso, ele acaba descobrindo que vai poder estar upando bastante suas classes, permitindo que suas classes que são fracas agora se tornem no futuro as coisas mais fortes que tem nesse mundo. E então isso que tem em mão era extremamente extraordinário. Ele não pode nem sequer perder a oportunidade de usar isso. Então com aquilo em mão, ele acaba apertando até que firme. E aqui valeu a pena sair ao meio da noite para conseguir pegar essa coisa. Bem, esta era a névoa da sombra pérola, que bem usada pode ser usada como arma mortal contra outros trabalhadores aí que estão basicamente indesejavelmente tentando atacar o nosso herói. Só que naquele momento ali observamos de fundo aquela garota de novo. Ela se aproxima perto do nosso herói e de novo ela se diz desculpas, mas nosso protagonista não tem sequer intenção de estar tentando falar com uma pessoa que é totalmente irracional, que só pensa em usar dinheiro ao seu favor. Mas dessa forma aqui de novo ela pede desculpas. Ela até pede para que nosso protagonista falasse uma forma ali que ela possa estar desculpando realmente com o nosso meninão. Assim então nosso prota se aproxima perto dela, sabendo agora que tem uma boa recompensa sobre ela. Ele acaba meio que se aproximando para fazer algumas coisas. Ela fica um pouco envergonhada, mas minutos depois ele acaba saindo, dizendo que não precisava se preocupar não, já que ele, o Lin Xinguang, tem muitas coisas que ele precisava fazer e não tem tempo para perder com ela. Assim então, ele acaba saindo dizendo que não estará aceitando suas desculpas, mas ela ataca alto, ela chuta alto, 10 milhões. Esse número foi o suficiente para chamar a atenção dele, que no norte da cidade aparecia um tipo de portal bastante poderoso e talvez com a ajuda de nosso herói, possivelmente ele poderia estar acabando já com aquele portal. E isso é um acerto, o alívio da profecia é o tesouro final, que como basicamente todo mundo sonha em ter aquilo. É revelado que contém ali, basicamente, no final do mundo, o poder divino para erradicar completamente as calamidades, os monstros que aparecem no mundo. E agora, ela se aproxima dele, e aqui começa a comentar que oferece ao nosso herói 10 milhões para que pelo menos ajudasse e se juntasse em sua equipe para erradicar esse tipo de lugar, para acabar com esse portal. Em troca, estará dividindo com o nosso menino também, além disso, alguns tesouros bastante interessantes, que talvez ele possa bater um pouquinho de interesse. Mas não, ele acaba se desculpando. Ele tem basicamente muito dinheiro e dinheiro talvez não compre o nosso meninão. E de novo ele dá um bom adeus e assim vaza. Ele até não acredita na inteligência daquela velha, mas neste momento ele acaba pensando que Xinguang era bastante inteligente. Ele pensou bastante. Além do mais, sem Xinguang ali, eles não conseguiriam estar lutando contra aquele gorila lá. E bem provável que ela bateria as botas sozinha ali, lutando contra aquele gorila forte lá. Enquanto ele ficava pensando qual astuto ele é, inteligente que ele é, na cidade ali observamos na escola, geral rindo da cara de nosso prota, bem provável que ele já nem está mais vivo. Ou se pá, talvez ele correu pra casa e se escondeu na cama, mas neste momento observamos o amigo de nosso prota ainda defendendo ele, dizendo que Xinguang não estará voltando para casa, e bem provável que estará voltando logo logo, estará mostrando na cara deles a verdade que eles não gostam de ver, que nosso menino agora é o mais forte que todo mundo aqui. E então se ele não foi pra casa, bem provável que ele foi na fábrica abandonada. Se foi lá, ele já morreu, mas um outro grita ali que Linguan acabou de aparecer ali por trás, e ele então pede desculpas por desapontar ele, já que ele acabou demorando um pouco. E além do mais, ele não morreu, ele tá vivão aqui. Andando por aí, vemos ele dali se aproximando, perto deles para estar discutindo algumas coisas importantes. E a nossa história já vai continuar ali então com o Xinguang. Neste momento ele apareceu apenas para falar algumas coisas que não tão eram importantes. Tá, uma dessas coisas era que ele conseguiu matar o macaco de nível capiroto lá. Mas no entanto, logo que ele fala sobre isso, vemos os dois ali de fundo, o grupo de figuras desacreditando de nosso Xinguang. Já que também se matasse aquele macaco gorila de nível demônio lá, ele ficava de joelhos ali para frente para ele agora no momento. Mas isto não era possível, já que aquele bicho lá era de nível mais do que superior do que ele. E ele era apenas um fracassado conhecido por todo mundo. E o outro até ficou disposto a virar neto dele, mas já que era isso que eles queriam ali então, nosso protagonista arranca do sistema o coração do macaco gorila. E Tandan, depois de mostrar que ele pede para que seus filhos e netos viessem aqui e ajoelhassem pela conquista do seu belo velho aqui. Ele estava cansado, pode matar o bichinho, ele queria umas boas recepção de seus filhos. Mas eles mesmo vendo o coração do macaco demoníaco lá, eles não acreditam, e era sem chance que nosso herói conseguiu pegar aquilo. Só que no momento que eles iriam começar a fazer outras promessas esquisitas por ali, observamos então a porta de fundo sendo aberta. Logo em seguida aparece ali o diretor da escola, mas o diretor fica feliz por Xinguang ter voltado vivo, mas Xinguang mostra ali o coração para o diretor e comenta que ele foi morto possivelmente por nosso herói, então ele acaba entregando esse coração
coração para o diretor. O diretor então pega naquele coração e comenta que Shinguan realmente matou o macaco demoníaco, já que realmente esse coração era parecido com o que ele já viu bastante por aí. Mas agora ele olha para frente e vê 3 vergonhosos por ali e ele se pergunta o que aconteceu. Eles eram os mais fortes, mas agora Shinguan, que tinha os poderes mais fracos, conseguiu superar os 3. Então, entendendo que já que Shinguan era o maior superior do que todo mundo, ele estará recompensando agora Shinguan por ter matado aquele gorila macaco de nível demônio lá. Agora ele está entregando a Shinguan um novo título. Agora o nosso Shinguan será reconhecido como Executor Júnior. Além do mais, por ter conseguido esse título, ele estará dando ao nosso Shinguan uma nova espada. Essa arma aqui era uma das armas mais únicas que tem ali. Era uma arma prêmio, que basicamente tem só um único modelo dessa espada na escola. Neste momento, os figuras de fundo abrem a boca e se pergunta: e a minha, cadê? Já que também essa espada é a espada que todo mundo deseja conseguir ela. Aí nosso protagonista sofreu bastante para lutar contra os seus inimigos ali, mas ele lutou com toda a honra. Agora, ele se ajoelha com aquela espada na frente do diretor, comentando que agora em diante estará dando seu melhor. O sistema em seguida acaba detectando essa espada como a espada única e a mais forte do mundo, mas combinando agora a coisa que nossa protagonista tem com o sistema e junto com essa arma, ele agora se tornou o cara mais poderoso que tem. Agora, por não ter decepcionado o seu diretor, ele acabou dando a ele essa espada única e também acabou dando o futuro quase na mão de nosso herói. Shinguan agora terá que carregar o peso de destruir os monstros sozinho quase. Certo, agora todo mundo acaba meio que sendo dispensado. No entanto, Shinguan precisará estar entrando no escritório dele um pouco mais tarde, quando ele terminar algumas coisas. Assim que todo mundo foi dispensado, nosso protagonista fica parado. Ele ainda não recebeu as bênçãos de seus filhos e de seus netos ali. E ainda mais, o outro ali não ajoelhou para receber ele como conquistador por ter matado o macaco de nível demônio lá. Eles então seguem em frente dizendo que aquilo era uma brincadeira e também não era para levar pro pessoal não. Assim, eles acabam seguindo o caminho e dizendo que nunca mais iria fazer aquilo de novo. Mas nosso protagonista pede para que eles parassem, já que ele não estava brincando. Ele queria que seus netos dessem ali a bela conquista que ele queria. Mas bem, né, se por acaso eles quisessem seguir em frente, eles terão que sentir o gosto da lâmina de nosso prota. Mas eles sabendo que não era uma boa ideia fazer isso, eles acabam se desculpando e dando as bênçãos para o vovô. Dando a benção pro vovô, eles acabam então seguindo cada um por seu caminho. E nosso herói agora estava de bom humor. Assim então ele iria seguir seu caminho, mas o seu amigo chama por Shinguan e pede para que ele olhasse para trás. Ali olhando, ele percebe que era o Zinhai, aquele lá que nosso protagonista botou um veneninho a mais para que ele tomasse ali antes. Seu amigo, logo com medo, se pergunta se eles deveriam fazer alguma coisa, já que eles vieram aqui por vingança por ter feito aquela coisa com eles lá naquela raid, mas disse para que relaxasse, e ele não estava com medo mais de ninguém. Então depois de um bom tempo, nosso prota pergunta a ele como é que foi o gosto daquela bola do touro lá, já que ele acabou colocando um pouquinho de veneno naquilo. O cara que comeu aquela bola do touro se pergunta se nosso protagonista colocou veneno naquilo, mas logo após se perguntar sobre isso, nosso prota: que veneno? Ele não sabia que aquilo lá era venenoso, apenas aquilo lá era para evoluir seu talento de fogo. Logo então, ele se aproxima de nosso Shinguan e pede para que ele parasse de mentir, já que aquilo foi a coisa que ele fez e agora ele irá se arrepender, já que agora ele acaba chamando nosso Shinguan para um duelo. Duelo era uma coisa que eles poderiam resolver na mão ali mesmo. Logo por ter concordado ali em querer lutar contra o seu chefe em um duelo, vemos os dois sorrindo lá, achando que o lixo ali iria morrer rapidamente pelo seu chefe. Mesmo ali ele tendo um pouquinho de força, não era o suficiente para vencer de seu chefe ainda aí. Mas depois daquela raid, o Shinguan se tornou um cara arrogante, mas esse Lizai aí estará ensinando a ele uma boa lição. Assim então, eles acabam concordando por ter entrado no desafio. Os dois ali então acabam lascando um soco no outro, rapidamente deitando aquele Lin Xuan lá facilmente no chão. Os dois de fundo ali vê a felicidade ali por ver que esse Lin Xuan aí acabou sendo derrotado. Eles também torciam para a derrota desse cara, então tava justo. Bem, ele aqui acabou já de brincar com esses negócios aí. Agora o velho Shai estava por ele. Logo então de fundo observamos o cara lá, o chefe deles, totalmente apagado e pedindo para que os dois levassem ele logo para um hospital. Assim então, a cena é nos cortada para um outro lugar. Assim entrando, ele mostra a Shinguan uma coisa que só possivelmente pessoas que eram do alto escalão poderiam estar vendo, mas como ele conseguiu matar o macaco demoníaco, ele agora tem a permissão de ver isso. Assim, é nos mostrado um mapa. Cidade do Forno. Este era basicamente o túmulo fantasma, que lá havia talvez uma nova ocupação de novos inimigos seus bastante peculiares. E sim, este era o lugar mencionado por um tal jovem por aí, que lá estava um túmulo antigo, que era fora da cidade.
que no entanto foi corrompido pelas cinzas, conhecido mais agora como o túmulo fantasma. Mas Xinguang, ali então ele tenta se perguntar se realmente ele lembra como é que seus pais morreram. Ele então se aproxima de Xinguang, mas meus pais não foram os mortos lutando contra os monstros para proteger os cidadãos? Bem, esta era uma história que foi inventada pelos oficiais para, bem, proteger o nosso protagonista, já que o menino ali antes era muito pequeno para entender a história total. Então, no que entender essa história aqui, que possivelmente os pais deles poderiam estar vivos ali no momento, já que ali após ele ser enviado para um campo de batalha para coletar informações, acabaram voltando para jogar no time do Vasco, mas no entanto ali eles iam colocar eles para ser cremado. No entanto, após um bom tempo cremando, eles percebem que não sobrou cinza nenhuma deles. Isto não era comum, cinzas era para sobrar de algo que era vivo, e nada sobrou deles, e isso não era comum para qualquer um. Mas mesmo que se fosse falso, ainda há alguns rastros, tipo algumas explicações que esses corpos foram criados pelo poder divino do alívio profético. Mas então, em outras palavras, possivelmente os pais deles estariam vivos, não mortos. Então, embora que essas duas pessoas não foram encontradas pelo seu verídico lugar, possivelmente talvez eles estariam vivos em algum lugar por aí vivendo a vida na boa. Então, pensando ali, ele acaba pensando que seu pai e sua mãe foi apenas comprar cigarro e possivelmente ele pode encontrar ele. Então agora ele pergunta ao tio Chan se realmente ele ali permite ele poder estar investigando esse caso e se por acaso ele conseguir estar encontrando seus parentes. Então, né, ele acaba dizendo que poderia fazer isso, mas era muito perigoso pro mundo lá fora. Ele poderia estar talvez indo para um outro mundo. Então assim, ele pede para que ele ficasse vivendo a vida aqui de boa, já que aqui ele, o tio Shine, estará cuidando dele como se fosse um filho e não estará permitindo que ninguém ou qualquer um ousasse mexer com ele. Aí neste momento, ele interrompe Shai, dizendo que não queria não. Ele queria estar encontrando seus pais e ele iria encontrar qualquer tipo de forma de encontrar eles de qualquer jeito. O tio Shai entende ali então suas escolhas e ele estará basicamente fazendo sua melhor escolha então. Ele escolheu querer procurar por seus pais, então ele acaba permitindo que Xinguang corresse para outra direção, fosse atrás deles. Além do mais, ele pede para que ele não se esforçasse tanto. Saindo dali então, observamos ele ali feliz. Ele também fica surpreso, colocando seus óculos em seus olhos, ele fica feliz em saber que ele criou bem seus filhos, mas agora estará utilizando ele pelo seu bem, estará fazendo dele o seu melhor cara do seu exército. Mas sobre algumas ideias sobre o proprietário original desse corpo aqui, ele entende que pelo dia, essa montanha não há tantas névoas perigosas por aí, mas o que ele fica mais surpreso era essa coisa aqui, que ele conseguia guardar suas espadas ali o bom e o quanto quiser. Isso era interessante, mas Xinguang não estava interessado nisso, já que aqui ele estava interessado em as caças dos monstros. Por trás então aparece uma sombra, que aqui então ele fica feliz sobre isso, mas logo em seguida já aparecem duas gasosas, que elas duas vão para cima de Xinguang, mas Xinguang afasta um pouco para trás. Mas também aqui ele fica bastante interessado nesse túmulos por aqui, já que neste momento observamos ali que aparecem alguns fantasmas femininos, só que aqui ele se pergunta se este lugar era um tipo de lugar onde que as esposas do rei do imperador, e não seria tão interessante lutar contra essas meninas tanto bonitas. Mas infelizmente eles terão que acabar com a brincadeira, parte para cima delas ali, elas ali então acaba meio que percebendo que seu fim aqui seria agora, já que ele precisava encontrar um certo lugar. Rapidamente então ele acaba lançando uns ataques ali naquela menina que estava em sua frente, cortando ela em vários pedaços, mas uma acabou sendo derrotada, só que ainda tinha outra, e ela ali será a próxima. Assim, ele se aproxima dela e lasca um soco, imbuído com um poder seu. Assim, chegando perto dela, ele lasca aquilo nela, mas rapidamente ele agarra o seu cabelo. Agarra no cabelo, observamos Xinguang por trás dela agora, mas por trás, nosso Xinguang lasca uma joelhada nas colunas dela. Bem, ele precisava encontrar então a entrada do túmulo, e ele precisava achar isso o mais rápido possível. E assim então, ele segue o caminho, mas ainda estava agarrado àquela fantasma, que ali ele acabou pegando antes. Eles seguem até a entrada do túmulo, mas já que chegou, ele não precisa mais dela. Jogando ela no chão, ele agradece por ter guiado ele ali até a entrada do túmulo, mas agora não precisava dela, então ele estará descartando ela pelo momento. Sua espada atravessa ela, cortando o cotoco da mina ali. Caminhando por estes labirintos, observamos alguém comentando que este lugar possivelmente era muito mais perigoso do que lutar contra aquele macaco gorila de nível demônio. E bem, eles deveriam tomar muito cuidado aqui dentro. Enquanto isso, ele ainda caminhava por esse lugar. Enquanto caminhava, ele escutava um tal quinto jovem, que ali havia 3 caminhos, e qual deles eles deveriam estar seguindo. Neste momento, Xinguang percebe que aqui havia mais do que uma pessoa. Então assim, ele se aproxima daquela voz. Se aproximando, ele encontra aquele
figurantes lá de antes. Do Iron Fel, do Iron Kill lá, aquele cara poderoso que todo mundo estava com medo dele antes, mas agora ele aponta na direção de nosso prota e se pergunta se ele não estava ousado demais. Mas ele pede para que todo mundo não seja tanto apressado assim, já que ele queria apenas conversar ali, mas neste momento ele não queria. Ele, juntamente com os outros grupos que estavam por ali, se aproxima de nosso prota. Xinguang neste momento era para ter seu fim. Ele não tem tempo para conversa com ninguém. Ele pede para que relaxasse, já que seria 3 contra 1 e isto para ele até que era injusto. Então assim, ele pede para que alguns dos dois afastassem para trás e apenas ali um lutasse contra ele, já que ele era apenas um mero cara de nível 2, o mais fraco de todo mundo. Então assim, ele pede para que um duelo fosse aceito ali. Ele apenas queria estar duelando com o Tia ali para saber quem dos dois poderia estar saindo vivo. E além do mais, ele sozinho não perderia para um fraco como ele. Ele acha que nosso protagonista era um lixo demais e ele estava querendo se achar, então assim estará aceitando a proposta do desafio de nosso prota. E agora ele pede para que todo mundo se retirasse, pois agora ele mesmo estará cuidando desse lixo em sua frente. Ele, enquanto corria em sua direção, Xinguang ficava felizão por ver que ele caiu facilmente em suas lábias. Mas neste momento que se aproximava, ele pediu para que ele se preparasse, senão ele iria morrer. Mas neste momento que ele se preparava para atacar ele utilizou aquela espada que ganhou nosso tio Shan lá de antes. Aquela espada defendeu rapidamente aquele soco do figurante. Agora parado, ele fica de boca aberta, ele vê que ali ele conseguiu realmente parar um dos seus golpes mais poderosos. Mas nosso prota só simplesmente pede para que ele continuasse, pois isto apenas foi sorte. Sorte era sorte, então não tem nada a ver com a luta. Então assim, entendendo que precisava acabar com ele já utiliza o seu máximo de poder, o poder o suficiente para já estar acabando com a raça desse tal Xinguang aqui. Mas ele era interrompido por aquela lá diante, a nossa roxinha que pede para que esse senhor Tia aqui parasse de uma vez por todas. Parando, ele se vira em sua direção e no momento se pergunta do porquê Yanxin estava por aqui, o que aconteceu com ela. Mas de fundo observamos Xinguang lá, que apenas percebe que esse tal Tia aí tem um tipo de laço familiar com essa pessoa aí que acabou de aparecer. Então percebendo que esse tal figurante não estava prestando mais atenção na luta, ele simplesmente dá um soco dos jabs na cara do figura, que ali rapidamente toma o bicho. Esse ataque não valeu, já que é um ataque de surpresa e quando acordar, pode esperar que bem provável que ele vai acabar com essa brincadeira. Só que aqui, nosso protagonista percebendo que vai realmente mesmo fazer isso, ele então pega o seu pé e bota na direção da frente ali, a frente onde estava o figurante. Com seu pé, ele consegue afundar esse cara com toda a sua força ali na parede, mas isto ainda não era o suficiente para deitar esse Iron Kill por aqui ainda. Então ele dá um pouquinho a mais de força naquele seu chute, jogando ele contra a parede racha. Enquanto a Yanxin, que acabou de aparecer aqui, fica surpresa por ver que o Iron Kill foi facilmente derrubado por uma mera pessoa. Não por uma mera pessoa, em sim por aquele que derrotou aquele gorila demoníaco lá antes. Agora que caiu, ele continua a falar ali que ela pediu para que ele parasse. Ainda bem que ela não falou para que nosso Xinguang parasse também a luta. E além disso, mesmo que ela pedisse para que ele parasse, ele deveria parar com uma briga como essa? Acho que não, pois ele queria acabar com a raça dele de qualquer forma. Mas de fundo, só observamos ela apenas pensando que nosso protagonista não tinha nem sequer um pingo de vergonha na cara. Ele ataca sem sequer pensar 2 vezes, mas ainda ele não continua com a luta. A luta entre os dois ainda não acabou, ele chutou seu oponente caído no chão. Ainda, ele pediu para que esse trem logo aí acordasse, já que a luta ainda não acabou, mas o cara nem sequer mais se levantava. Ele apenas sentia dor e pedia talvez por ajuda. Já que também antes, ele disse que iria estar matando o nosso Xinguang. Então agora ele queria saber da resposta, se realmente iria fazer isso. E bem, se vai realmente fazer isso, era só apenas vir. Ele estava ali seco, esperando por ele. Mas assim que ele fala sobre isso, o sistema aparece, dizendo ali que o medo dele estava aparecendo, mas no entanto, estava só apenas 15%. Mas para que ele possa estar conseguindo melhorar suas habilidades em seu sistema, ele vai precisar que ele consiga atingir 80% de medo. Conseguindo isso, ele estará conseguindo que nosso protagonista upe qualquer tipo de habilidades. Mas de fundo, só apenas observamos algumas pessoas ali assustadas com as coisas. Bem, as coisas que eles estavam com medo era do fantasma que eles estavam à procura, mas bem provável agora não seria uma boa ficar por ali tentando peitar esses bichos na luta ali. Então isso pretenderia ocorrer, mas o sistema aparece para o nosso herói. Xinguang percebe que um dos membros do grupo dos figuras conseguiu atingir o nível de 30% de medo, mas era necessário alcançar 80%.
70%. Então assim ele se vira na direção dos grupos dos figuras, mas ele vê eles correndo e pede para que eles ficassem ali, já que eles eram a sua forma de melhoria de equipamentos. No entanto, ali enquanto fugia, a outra aparece se perguntando se esse tal bicho fantasma aí realmente acordou, se ele acordou no modo Berserker. Mas neste momento, ele escuta que aquilo era extremamente perigoso, mas perigoso era a sua oportunidade de conseguir poder. Neste momento, aquele figura se pergunta ali o que ele estaria fazendo. Xinguang estava agarrando sua perna. Ele pedia para que o poupasse, e neste momento, novamente o sistema aparece comentando que esse Tia-chan acabou aumentando seu nível de medo, agora era 50%. A outra logo então se pergunta o que estava fazendo com ele. Enquanto ele seguiu o caminho, ele escuta isso, ele para então, e aqui ele comenta que estará jogando ele para que o Rei Fantasma possa devorar o bichinho. Com um sorriso, só podemos observar o desespero desse cara aí. Ele ficava pedindo por perdão, implorando por perdão para que ele não fizesse isso. Enquanto ele ficava implorando, o sistema acaba aumentando. Agora, ali, ele acabou conseguindo alcançar 60%, mas 60 era pouco, acaba no fim aumentando para 70%. Mas mesmo assim não foi suficiente para Xinguang parasse ali. Ele chega na sala onde que estava o Rei Fantasma. Ali, ele escuta um barulho vindo de dentro de uma caixa. Bom, após um tempinho aquilo para, mas volta novamente. A caixa já começa a tremer. Minutos depois, um tipo de luz surge daquilo. Aquilo acaba sendo aberto e na sua frente aparece um esqueleto gigantesco. Nosso herói fica por baixo daquilo, mas o figura que ali foi pego por nosso Xinguang acaba meio que gritando para que ele ajudasse a sair dali, já que ele não queria morrer. O medo dele acabou aumentando no fim para 80%. Enquanto ali ele ficava implorando para que alguém ajudasse ali ele, observamos a roxinha aparecendo, dizendo que isto era proibido de se fazer, deixar alguém morrer ali tão facilmente. Então, ela ficaria ali lutando contra esse Rei Fantasma, enquanto ela corresse para procurar ajuda. Neste momento que fala sobre isso, o Rei Fantasma levanta sua mão para atacar ela. Ela percebe isso, então puxa para fora aquele seu canhão. E no fim não demora tanto, ela utiliza aquilo, o canhão de fogo, acaba atingindo o Rei Fantasma, mas isto não foi suficiente para parar o Rei Fantasma. Ele apenas não sentiu sequer nenhum arranhãozinho por aquele ataque. Em seguida, agora era a vez do Rei Fantasma. Em sua mão, ele acaba meio que botando um tipo de energia ali. Aquela energia acaba no fim surgindo uma espada. Agora com aquela espada em mão, ele se prepara para atacar ela. Ela também se prepara, pois ali em seguida observamos o chão sendo rachado. O Cortes acaba quase pegando nela, mas ela acabou no fim desviando. Mas o Rei Fantasma ainda não parou por aí. Ele então continuou a atacar ela, e ela também utilizou aquele seu canhão para se defender do Rei Fantasma. Mas mesmo assim, o Rei Fantasma não dava um pé atrás. Neste momento, ele para, pois já agora ele queria já estar testando sua última e melhor habilidade. Ele prepara ali uma habilidade específica sua de sua espada. Minutos depois, um furacão acaba surgindo ali, engolindo a nossa roxinha por completo ali, naquele furacão de espada que aquele Rei Fantasma tacou nela. Mas, bem, a história para aquela ali não só acaba nesse momento, ou do porquê o roteiro não deixou, já que aqui, aquele Cavaleiro da Morte pega aquela sua espada e atravessa quase ela, mas neste momento ela utiliza aquele seu escudo de arma ali para se defender do seu ataque. Rapidamente, aquele ataque não atravessa ela, e sim acabou sendo parado ali por sua defesa. Mas já de fundo observamos ali que nosso protagonista estava surpreso. O surpreso por ver que ela seria uma pessoa bastante forte e estava cobrindo a sua defesa. Então assim ele joga aquele cara que estava agarrando a perna ali para trás e, bem, Lin Xinguang, ele é um cara de palavras e também não gosta de dever favores para ninguém. Então assim, estará salvando já aquela de lá. Neste momento, ele apenas chama pelo Rei Fantasma. Mas mesmo assim, a garota estava no chão. Mas caída no chão, ela olha o nosso protagonista, se aproximando. Lin Xinguang, este era o seu oponente. E esse Rei Fantasma não deveria atacar mais ninguém além dele. Observamos que Lin Xinguang utilizava uns clones, que acaba confundindo o Rei Fantasma. Mas para derrotar ele, ele utiliza sua aura para destruir aqueles clones de Lin Xinguang. No entanto, ali, ele procurava pelo clone real, e neste momento ele acha um. Ele joga então em sua direção um raio ali, que acaba atravessando ele, mas descobrimos que este não era o Lin Xinguang real, pois nosso Lin Xinguang real já estava do outro lado ali, apenas se preparando para acabar com esse Rei Fantasma. Neste momento, ele acaba arrancando uma de suas adagas de seu sistema e pede para que o sistema desse um upgrade naquela arma, para fazer dela de uma arma sombria. Assim então, a lâmina acaba sendo upada para uma classe superior. E assim então que upa aquela coisa, nosso protagonista acaba desbloqueando uma nova coisa, uma nova habilidade, tipo o acerto crítico daquilo acaba aumentando
aumentando para 10%. E também ali a coisa acaba aumentando, dando ali a ele uma chance de que se um ataque pegue no seu oponente, aumente também do nada 50% no acerto crítico. Isso era incrível, uma passiva que aumentava 10% permanente em dano crítico e também a primeira chance da morte aumentada em 50% em um dano crítico já era mais do que surpresa. Ele levanta aquela adaga e diz que essa era a arma perfeita. Agora, Lin Xingguang começa a correr. Ele corre na direção do monstro, mas para chegar mais perto do boss, ele acaba utilizando a habilidade de Splash ali, o que permite que ele consiga correr mais rápido. No entanto, também ele utiliza aqueles clones seus, que foi usado ali apenas para distrair aquele bicho, e até que adiantou, já que o monstro ficou distraído ali por aquele monstro. E assim que fez isso, ele já aparece logo então por trás do Rei do Fantasma. Neste momento, com a sua espada em mão, ele acaba pegando aquilo e atravessando aquela caveira do monstro, conseguindo também derrotar ele. Ele então puxa para trás, e nesse momento que puxou a espada para trás, observamos o sistema aparecendo lá, dizendo que a morte do Rei do Fantasma acabou sendo confirmada. Ali, na frente dele, observamos aquele Rei Fantasma caindo. E em seguida, o sistema dá uns parabéns ao nosso prota, ganhando em seguida ele 2.000 pontos de energia e também 200 pontos é armazenado no sistema. E de fundo, logo então, observamos aquela garota. Ela acha ele tão forte, com um golpe só, ele matou aquele Rei Fantasma, sendo que você para matar um Rei Fantasma em um golpe só, era necessário ter uma força bastante poderosa, uma força que ninguém sequer no mundo ainda teve. E como é que isso daqui acabou se tornando possível? E também ela se pergunta que tipo de garoto ele era. Aquele bombado, caído no chão, ainda se pergunta como é que era possível. O Rei Fantasma acabou no fim sendo derrotado e da onde que ele acabou conseguindo arranjar esse tipo de poder. Mas nosso protagonista ignora ali aquele bombado caído no chão. Logo então ele se aproxima do drop do boss. Logo então ele se pergunta o que estará acontecendo se ele pegasse o que tinha ali dentro sobrado do boss. Ele acaba encontrando uma faquinha e também um talismã. O talismã, ele acabou meio que conseguindo aquilo para usar contra o fantasma. O que ele pode fazer que o fantasma que foi utilizado aquele talismã seja selado por alguns minutos os seus movimentos. Mas isto que segurava era como dito numa profecia aí. Mas esse Rei Fantasma era poderoso. Mas por que o Rei Fantasma morreu e não deixou para trás nem sequer um drop bom? Porém por trás observamos aquele bombadão lá, ainda se levantando e correndo na direção do Rei Fantasma. Bem, esse bombado apenas queria pegar a oportunidade. Ele via que nosso protagonista estava conseguindo pegar um pouquinho de drop ao derrotar esse monstro e ele queria aproveitar mais do que nada. Nosso protagonista tenta interromper ele, mas não adianta. Só que enquanto eles ali ficavam fuçando no corpo do Rei Fantasma morto, observamos ali da boca do Rei Fantasma uma alma saindo. Bem, aquela coisa ali ele acaba vendo e aqui então ele acaba pegando aquele, achando que isso era a melhor coisa que ele pegou. Já também, Lin Xingguang não é o único que pode ser o mais forte, mas a garota de fundo pede para que Tianxia jogasse isso que estava segurando em mão fora, pois isso que segurava não era uma coisa boa. Aquilo que segurava era basicamente a alma do Rei Fantasma. E também observamos ali que se aquela alma residencial ali conseguisse tomar conta de um corpo ou controlar qualquer coisa, aquilo consegue se transformar em um monstro, tipo em um monstro bastante poderoso que poderia destruir toda essa área. Mas o cara ignora, dizendo que, bem, isso era poder e poder para ele era a coisa que ele estava desejando no momento. E bem, né, com toda certeza ele não iria jogar aquilo fora. Tianxia não iria perder essa oportunidade. Tianxia pega aquela coisa que tinha em mão e coloca tudo dentro da boca. Agora que aquilo tudo foi para dentro da boca, vemos nosso protagonista e aquela garota bastante surpresa, vendo que em seguida aquele cara, o Tianxia, se transformou num monstro. Um monstro que conseguiu superar todas as feiuras do mundo. No momento então, nosso protagonista pede para que ela se afastasse para trás, pois agora ele terá que estar acabando já com a vida novamente de um outro monstro. O monstro com a cara de javali começa a andar na direção de Lin Xingguang. Ele chamava por Lin Xingguang e agora terá sua vingança. Observamos que ele acabou agarrando na cabeça daquele esqueleto que o nosso Lin Xingguang derrotou, mas ao agarrar naquela cabeça daquele esqueleto, ele joga aquilo na direção de Lin Xingguang. Lin Xingguang simplesmente então vê aquela coisa se aproximando e bem, ele se defende pulando para trás. Agora que acham a oportunidade para correr, ele pede para que aquela garota corresse naquela direção. Correndo, observamos nosso protagonista para trás. Ele iria ficar para trás apenas aqui para acabar com a raça desse monstro. E também ele queria descobrir, já que ele consumiu a alma do Rei Fantasma, ele queria saber se esse monstro novo aqui era mais forte que o Rei Fantasma. Ele se solta da mão daquela garota. Agora,
você se tornou um monstro. E como ele era um caçador, o objetivo dele era caçar monstro. E o monstro agora estava na nossa frente. E agora terá que estar eliminando ele. Mas o monstro não perde tempo. O monstro já ativa o modo Berserker seu. Após ativar seu modo Berserker, ele corre na direção de Li Xinguan, dizendo que aqui será seu fim e seu túmulo. Mas Li Xinguan nem sequer se move. Aqui, ele apenas disse que poderia vir para cima de si. Mas neste momento a garota pede para que ele se movesse. Mas ela pede para que ele se movesse, pois aquele golpe lá era o golpe mais forte de Ten Xian. Mas para defender daquele golpe, Li Xinguan só apenas utiliza alguns clones, mas Ten Xian utiliza seu golpe mais poderoso. E aqui observamos que Li Xinguan conseguiu desviar de qualquer golpe daquele bicho. Porém por trás observamos Li Xinguan correndo atrás de Li Xian. Ele apenas aproveita seus clones abaixo para conseguir atrair a atenção do monstro. Enquanto por trás iria fazer uma coisa, mas aquela garota, observando toda essa cena, não iria deixar barato. Ela então acaba puxando para fora aquela sua arma, com o objetivo daqui está salvando o nosso Li Xinguan, pois deixar o nosso Li Xinguan morrer aqui seria triste demais. Mas neste momento observamos aqueles clones de Li Xinguan, que estavam ali basicamente chamando a sua atenção. No entanto, aquele Li Xian lá acaba já atacando um clone que ele achou que era o real. Mas neste momento observamos nosso protagonista ali utilizando a coisa. E também agora era a hora de estar utilizando uma coisa que ele ganhou antes, aquilo. Ele pega, mas neste momento ele acaba pegando aquela coisa e colocando naquele javali. Essa coisa que ele botou nele era uma coisa que vai impedir que ele se mova. O bicho, após ser pego por aquela coisa, acaba não mais conseguindo se movimentar. Imóvel, ele se pergunta o que aconteceu com ele ou do porquê não consegue se mover. Neste momento, ele chama Li Xinguan e chama ele de um cara indesprezível, mas ele ri da cara dele e diz que era apenas uma pessoa normal. E também até onde que ele saiba, até agora, ele nunca sequer foi uma pessoa indesprezível para ninguém. O prego de selamento de fantasma. Agora ela entende o do porquê Li Xinguan não correu. O prego de selamento de fantasma era ideal para conter monstros de calamidade de nível baixos, que aqui utilizando isso acaba meio que selando seus movimentos. Então como ele conseguiu encontrar essa coisa, ele estará utilizando esse prego de selamento aqui nesse cara. E considere isso como se fosse uma honra, pois agora Jia Xie percebe que sua morte estava próxima. Ele pede para que Li Xinguan não o matasse, ele estaria recomeçando do zero, mas neste momento não adianta mais. E também ele nunca sequer iria deixar esse Ten Xian vivo, já que ele também era um cara desprezível que sempre roubava coisa dos outros. E agora ele pede para que essa coisa morresse logo de uma vez. Mas neste momento ela percebe que a alma do Rei Fantasma estava ainda corrompendo, e por acaso isso continuar, ele poderia se tornar uma calamidade, o que pode causar muita destruição. Então, ela pede para que acabasse logo com o monstro. Observamos que Ten Xian acabou meio que tendo um fim bem feliz ou até que triste, pois neste momento ele acabou perdendo o coco da cabeça. O negócio voa para um outro lugar. Mas após derrotar aquele Ten Xian, observamos que todo o lugar aqui onde que estavam começou a desabar, as coisas estavam caindo. Neste momento então ela acaba agarrando na mão de nosso protagonista. Então né, o Rei Fantasma morreu, já que essa caverna aqui onde que eles estavam poderia já estar todo desabando por cima deles. Mas Li Xinguan nem estava ligando para a fuga, em sim estava ligando por ela, já que ela estava agarrando em sua mão. Ele se pergunta o que ela tem de relacionamento ou de gosto com ele, ou se reconhece ele em algum lugar. Então neste momento ele acaba imaginando algumas coisas. Tipo, ele imagina que se ela ali achou ele bonito, ou ele achou ele forte, neste momento ele percebe que a mão dela também era fofa, mas ele para, pois percebe que Li Xinguan não tem tempo para romance ou coisa do tipo. Mas né, neste momento ele acaba olhando em outra direção e percebe que ainda vale a pena tentar algumas coisas com ela. Mas né, enquanto ele ficava pensando nessas coisas, ele acaba saindo. Agora que saiu, observamos ele ali chamando por ela. Então né, ela percebe a história toda e neste momento ela disse que só apenas salvou nosso protagonista por puro impulso mesmo. E deles não iria sair mais nada, mas neste momento observamos que após matar o boss, iria apenas só ganhar um prego de selamento. Ele agora queria saber quem foi que espalhou esse golpe doido aí. Neste momento observamos ali que ela viu que tudo aconteceu da forma que deveria acontecer e todo mundo saiu vivo. Além do mais, ela pede para que Li Xinguan corresse. Neste momento, ela acaba agarrando em sua mão. Aqui, ela explica que ele matou Ten Xian, mas o pai de Ten Xian é um líder de um grupo de guerra que é conhecido mais como Tengu, o cara que consegue tudo o que quer, no entanto consegue tudo o que quer na moda dos patrocínios, o que significa que ele tem um bom monopólio de poder no mundo, mas também este foi um dos primeiros grupos a ser criado neste mundo. No entanto o líder Tengu é conhecido mais também como um cara que tem
punho extremamente poderoso. E além disso, ele é um cara bastante talentoso. Então assim, com a aliança do Tigun, eles conseguiram basicamente inúmeras vitórias contra monstros. E devido a isso, eles são bastante arrogantes, entre pessoas mais fracas. Além disso, o Monteroy, o grupo nunca basicamente se submeteu à liderança de um certo cara neste momento. Mas também eles basicamente lutam entre si. Bem, eles lutam apenas para conseguir apenas uma única coisa. Essa era para ver que quem estaria conseguindo eliminar a Névoa Cinzenta primeiro. E além do mais, eles são espertos. Às vezes, um deles acaba sabotando uns aos outros. Mas como é que ela sabia tudo disso? E claramente, ela não era alguém da cidade. Ou talvez filho ou filha de alguém tão poderoso aí no mundo. Ela ainda não se apresentou por completo. Assim, ela se apresenta como Shen Yashin. Assim que ele escuta esse nome, ele para. E neste momento acaba descobrindo que ela era a filha da aliança de um sobrevivente do sul. E também o que significa que ela basicamente era uma princesa. Então, né, rapidamente ela interrompe nosso protagonista e diz para que ele não contasse para mais ninguém, já que ela escapou secretamente de lá. Mas ele se afasta um pouco e comenta consigo mesmo para que ele não ficasse entrando em contato com essa pessoa, pois se por acaso o líder do sul descobrisse que ela estava andando junto com o nosso protagonista, as coisas para ele será ficando bastante ruim. Logo então observamos Lin Xinguan saindo, comentando que estará saindo e também não falará para ninguém. Mas ela chamou por Lin Xinguan e se pergunta se ele estará saindo assim do nada no seco. E também ela tinha alguns métodos para se lidar com aquela família chata. Mas Lin Xinguan disse que estava de boa, ele mesmo estará lidando com aquela família, estará descobrindo métodos para estar lidando com aquilo. A cena então é nos mudada para a cidade. Em seu quarto, observamos Lin Xinguan segurando ali em sua mão o lendário livro da profecia, que foi selado por 10 anos. E ele também apenas esconde a verdade suprema do dia da reencarnação, que ele reencarnou nesse mundo, e também daquela névoa venenosa que invadiu seu planeta azul. Mas também aquilo contém um poder bastante poderoso, pode dar ele muitas coisas na vida boas. Então, sabendo que pode ganhar hack, ele vai então usar os hacks ao seu favor. Em sua dimensão, observamos umas coisas em sua frente. Ali observamos que aquilo eram as profissões que ele poderia estar ganhando. Ele bota aquilo para rodar e acaba ganhando uma profissão. Essa nova profissão é conhecida como a segunda profissão. O sistema pede para que ele escolhesse a sua segunda identificação da profissão. Com sua mente, que é imaginária demais, é claro que ele irá escolher a profissão que pode estar transformando a imaginação em realidade. Ele escolhe o pintor. E assim que escolhe aquela classe, observamos o sistema entregando aquilo a ele. Ele agora tem a segunda classe, a classe do pintor. Mas assim que ele ganha aquela classe, observamos que o nível foi sincronizado já com o nível que ele já tem, o que significa que esse corpo aqui era mais do que foda. O que ele pode também ganhar novas habilidades, e as habilidades podem já estar vindo do mesmo nível que ele já tem ali mesmo. Mas também ele deve tomar cuidado com as pessoas. Essa era uma segunda habilidade. No mundo todo, ninguém tem isso. E ele não pode estar moscando com ninguém sobre isso. E neste momento ele descobre que ele pode só estar usando essa habilidade contra mortos-vivos. Só eles que podem saber dessa habilidade sua. Mas neste momento ali que ele escolhe essa habilidade, ele acaba então recebendo uma ligação. Essa era daquele seu amigo. Observamos que o seu amigo estava em apuros, já que ali em sua escola estava sendo atacada por aquele cara lá, daquela família que ele acabou matando. Bem, ele disse que lá os caras vieram aqui apenas para se vingar e pediu para que ele viesse logo para a escola. Neste momento, Lin Xinguan pede para que ele relaxasse, pois já o nosso monstro daqui estará saindo daí. Ele estará chegando na escola, assim como dito ele vai. Assim que chega na escola, observamos ali então as pessoas olhando na direção de Lin Xinguan e diz que é que acabou, mas neste momento observamos ali que aquele tal diretor de antes estava comentando já com aquele cara lá, o pai daquele nosso Tian Shen. Neste momento observamos que aquele cara estava com raiva de nosso herói, já que ele matou seu filho e ele não poderia proteger aquele garoto para sempre, um ou outro. Ele vai pegar aquele cara. E também da última vez ele afundou um grupo completamente inteiro lá, matou todo mundo por pura arrogância. E da última vez ele acabou deixando isso passar, mas agora ele não estará tolerando mais o que ele disse, já que ele veio até aqui onde que ele estava, arrumou confusão e ainda disse que iria mandar nosso protagonista para uma outra dimensão. Mas antes que a briga comece a acontecer, observamos alguém dizendo que Tian Shen absorveu o resto das almas do Rei Fantasma e se transformou num monstro por completo. E também o que aconteceria se por acaso ele tivesse deixado aquele cara vivo. Ele iria matar humanos. Se isso fosse o que ele queria, ele deveria ter impedido ele antes. Mas se esse boato vazasse para o mundo de que o filho de um cara dos comandantes aqui acabou se transformando em um monstro e começou a matar humanos, as coisas para ele não iriam bem. Ele então se vira, mas se virando irritado. Mas mesmo que seu filho tivesse se transformado em um monstro, ele mesmo queria lidar com ele pessoalmente. Ele não tem direito disso. Lin Xinguan matou ele e agora ele quer ter vingança de seu filho. Assim então, observamos
observamos ali que ele iria fazer alguma coisa, mas neste momento observamos o sistema também fazendo uma coisa. Essa era mostrando ali que ele estava ficando com raiva, mas para ficar com raiva, para que ele pudesse ganhar hack, era preciso que ele ficasse com 80%, mas neste momento ele é interrompido por esse cara aqui, dizendo que ele não poderia mais prosseguir com isso, pois se ele por acaso atacasse ali nosso Lin Shinguang, ele iria começar uma guerra de clãs. E tudo aqui já estava resolvido, até o nosso protagonista pedir para que o velho Shan se acalmasse. As coisas ali estavam acontecendo entre nosso protagonista e a família Tie, e ele deveria lidar com isso sozinho. Neste momento observamos Shai ali, interrompendo ele, dizendo que agora ele não deveria estar se pagando de herói. Só que isso não adianta de nada, né, que nosso protagonista chega perto do nosso Tengu e comenta que foi ele que matou seu filho. Então ele pede para que viesse para cima dele. Ele acabou no momento aqui chamando esse velho aí para um duelo. De fundo observamos os figurantes, não acreditando no que acabou de escutar. Lin Shinguang, um dos garotos mais fracos, estava querendo caçar guerra contra um cara mais poderoso. Ele era Tengu, o cara mais forte do mundo praticamente. Nosso protagonista iria apanhar ali. Mas bem, né, isso deveria ser sobre as regras de Lin Shinguang. Só que antes que pudesse tudo começar, ele pega um negócio ali e começa a falar sobre algumas coisas de Tengu, que aqui deveria ser distribuída para o público também. Essa era sobre o Tengu. Recentemente, tá tipo tendo um caso com a viúva Huang por aí. É o quê? O outro não acredita, o capitão teve um caso com a viúva Huang. Na real, não era impossível, pois ele tem uma esposa e ambos vivem um casal de, basicamente, um casal perfeito, aquele casal modelo. É, a coisa que Lin Shinguang queria que acontecesse, aconteceu. Ele queria irritar o velho e conseguiu. Ele pede para que ele calasse a boca e parasse de falar essas bobagens. Ele poderia calar a boca aí, mas ele ainda não pode, pois ali observamos que aquele cara só conseguiu atingir 70% da raiva, mas precisava só de 10%. Então ele continua, dizendo que não era só isso. Ele tinha mais podre para revelar para o mundo aí, que esse tal Tengu estava basicamente tendo uns hobbies esquisitos. Um desses hobbies é sair pelas cidades escuras por aí, para encontrar aí com uma certa porca e tendo um romance bem doido ali com aquela porquinha. Agora, dormindo com a porca, isso já foi mais do que o suficiente para ter escutado hoje. Tá, dormir com a porca, sei lá, tem que ter gosto esquisito para isso, mas sei lá, né, dormir, isso era mais do que esquisito. Aqui, ele pergunta se isso não era maravilhoso. Tengu tinha seus hobbies maravilhosos, mas não queria revelar para todo mundo. Mas não precisava se preocupar, pois Lin Shinguang aqui estará fazendo esse favor para ele. Então, né, aquele figurante que ele acabou mandando Jeff lá antes, talvez seja, sei lá, um filho daquelas porcas, mas isso irrita bastante esse cara. Ele então ativa uma habilidade sua. Essa era o guerreiro do punho. Mas também observamos ali que aquele cara conseguiu atingir um nível de raiva de 90%, mais do que esperado. No entanto, observamos que também lá, ele ativou aquela sua habilidade lá, que na sua frente apareceu uma aura de tigre. Com aquela habilidade ativa, ele vai para cima de Lin Shinguang, mas seu ataque acaba errando. Mas neste momento observamos que o chão foi rachado. Os figuras ficam de boca aberta com a força daquilo, mas o Brutamonte se vira na direção de nosso Lin Shinguang. Ele ainda não terminou. Neste momento, ele utiliza uma coisa para dar um impulso para si, para atacar o nosso herói. E novamente, ele desvia. Então, né, lembra daquele 90% que ele acabou de fazer de raiva nesse Brutamonte? Ele acaba então ganhando alguns pontos. E com os pontos que ganhou, ele acabou colocando aquilo tudo naquele clone de sombra seu lá, fazendo que seu clone o passe para o rank C. Mas para ele isso era patético. Ele lança uma aura em sua direção que destrói seus clones. Bem, ele deve tomar cuidado. Este cara era o mais forte que ele encontrou até agora. Mas só que ele é Lin Shinguang, um cara que não joga com as regras. Ele joga fora das regras, ou sujo mesmo. Tudo ao seu favor para vencer de qualquer coisa. Neste momento, observamos ali então dois clones indo para cima daquele Tengu. No entanto, por trás, observamos nosso Lin Shinguang utilizando aquele talismã que ele ganhou antes. Com aquele talismã, ele bota na testa daquele nosso Tengu. Assim que colocou aquilo, ele comemora. Ele acaba meio que pedindo para que o clone fantasma se retire. Agora que está de frente para o seu inimigo, ele grita ali para que Tengu encontrar seu corpo verdadeiro. Por acaso se encontrar, ele estará colocando seu sobrenome em seu nome. Tá, a nossa história daqui então já continua ainda com aquele cara lá hipnotizado com aquela coisa que nosso herói colocou nele. Só porque ele colocou uma coisa em sua cara não significa nada, ele estará matando ele ainda. Ele ativa o máximo de poder que ainda tem. Com isso, ele abaixa a mão no chão, racha no chão, mas de fundo só apenas observamos alguns figurantes comentando que ele estava fazendo uma burrice total. Mas Shang Gan estava literalmente tocando quase em todo mundo com essas mãos violentas. E tipo, um líder como ele, que era de um esquadrão totalmente aqui forte, estava agindo como se fosse um idiota. Mas então, né, eles não iriam ficar apenas assistindo a luta por muito tempo. Ele grita para o líder que ele foi enganado por nosso Lin Shinguang e ele não estava ali.
Pois isso que ele estava vendo tudo aí era um tipo de feitiço de alucinação, e ele foi atingido por um feitiço disso. Mas, né, outro dia de fundo, para que ele não interrompesse a luta. A luta era um contra o outro. Se fosse a luta várias outras pessoas, eles poderiam estar entrando na luta. E além do mais, ele não precisa de ajuda de uns meros figurantes, pois ele é um dos caras mais fortes do quarto escalão. E ele, no fim, também não consegue vencer de um mero estudante de uma universidade. Enquanto ele ficava socando o ar, de fundo aparecem novamente outras pessoas, a mãe e um garotinho. O garotinho aponta para a direção daquele cara doido ali e se pergunta que tipo de brincadeira ele estava brincando. As pessoas, ao escutar isso, começam a cair na risada, achando isso totalmente engraçado. Após eles ir por um bom tempo, aquele diretor chama por nosso Shinguan e pede para que ele viesse ali junto com o seu amigo ali para uma diretoria, enquanto ele ficava gritando que estará pegando nosso protagonista. Mas assim então a cena é nos cortada para a diretoria. Ele, após chegar lá, ele acaba falando que recentemente essa névoa venenosa por aí apareceu em um certo canto, onde monstros fortes apareceram. Então ele resolveu querer enviar os dois aqui para estar entrando lá dentro daquela fortaleza para tentar acabar com os monstros, já que eles eram os mais fortes até que no momento. Ele até acha que seria uma boa deixar os dois lá dentro. Neste momento, nosso protagonista não discorda. Para ele até que é uma coisa boa, pois ele poderia estar fortalecendo a sua força, já que ele não pretende ficar nessa cidade também por muito tempo. Ele tem que se aventurar e também ele estará conseguindo ficar forte nessas aventuras. Mas enquanto isso, observamos ele se virando para o seu amigo e se pergunta ali se, né, eles poderiam estar trocando um tipo de moletom ou pegando as coisas melhores, pois parece que chegando lá, eles estarão encontrando com algumas garotas bonitas e ele queria estar saindo com a impressão bonita, mas né, o diretor já está chamando basicamente no momento um barco para que eles fossem na direção dessa certa névoa venenosa. Então assim, a cena é nos cortada para esse barco. Ele estava lá dentro junto com seu amigo, mas o amigo de nosso herói chama por ele. O motivo de chamar era simples, pois esses livros de habilidade e essa pérola da sombra da névoa e essa manopla aqui, o que significava isso? Bem, ele simplesmente taca na cara que roubei tudo. As manoplas era do nosso Tien-Chan lá, já que ele era um cara muito fraco e essa luva que estava por aí servirá bastante para ele, para que ele possa estar lutando contra monstros, possivelmente ali à frente um pouco. Mas já a pérola da sombra nevosa era para sua própria proteção, já que ele não saiba que ele estará precisando utilizar suas habilidades para se proteger, então ele só pede para pegar isso. Logo então, seu amigo se aproxima dele por trás. Logo então ele agradece ali, achando nosso herói o cara mais foda do mundo. Os dois estavam quase se coxando, indo para quase outro rumo. Alguém grita para que esses dois parassem logo de uma vez, já que aqui era muito perigoso. Ali na frente observamos uma garota, com um busto até que bom. Ela disse para que ele saísse logo de uma vez, pois isso daqui não era uma brincadeira para ninguém. Mas o que o nosso herói simplesmente mais percebe aqui era que literalmente a sua fala estava certa, que iria aparecer garotas bonitas. Mas né, ele ignora o seu aviso e entra no navio, porém seu amigo pede para que ele parasse, já que aqui não tinha ninguém. É como se fosse aquela garota e estivesse avisando Shinguan para que ele não entrasse nesse navio, pois era muito perigoso. E assim que falou sobre isso, o chão começa a tremer, e assim ele se vira e percebe que isso não era bom, pois significa que neste momento uma besta de calamidade de nível muito alto estava prestes a aparecer debaixo da água. Uma cabeça começa a aparecer, isso já era um monstro de calamidade caótica de terceiro grau. Então né, Shinguan pede para que Skin Monster cuidasse desse monstrinho aqui, pois esse bicho era muito forte. Ele era todo seu, mas para ajudar, ele estará dando alguns golpes neles, para que ele pelo menos desse o último golpe e acabasse com a vida desse monstro. Dito isso, ele pede para que ele começasse. Assim então em sua mão uma bola escura aparece. Ele bota aquilo para cima e neste momento então ele lança aquela bola na direção do monstro. Simplesmente um golpe só já foi basicamente o suficiente para atravessar o bicho. O monstro nem sequer conseguiu aguentar um único golpe dele. Agora era a vez de Skin Monster. Agora era a sua chance. Ele coloca aquela sua luva. Neste momento fogo emerge daquilo, correndo em sua direção. Ele joga na direção desse monstro e em seguida aquele fogo que ele tinha colocado lá antes. Neste momento o fogo acaba acabando com o resto do monstro. Neste momento, Lin Shinguan pede para que ele, o Skin Monster, acabasse logo com a luta. Ele sorrindo, novamente faz um outro ataque, mas né, ele não esperou a luva se recarregar. Aquilo acaba fazendo que ele caísse de cara dentro da água. Mas neste momento, um outro barco se aproxima. Aquilo era daquela garota. Ele sai de dentro da água com a ajuda de um poder de vento da nossa de cabelo branco aqui. Ela logo então agradece eles por ter ajudado, por ver que eles conseguiram também acabar com o monstro de grau nível 3, mas no entanto eles também utilizaram uma coisa lá que só pode ser pega
com a permissão de um certo diretor. Mas, espera. Não era possível. Seu nível era de grau nível 2. Como é que isso era possível? Mas já seu amigo já fica feliz sobre uma coisa. Essa coisa é conseguir chegar no rank 2. Ele fica felizão sobre isso. No momento, ela fica em choque por ver que aquele diretor endoidou de vez por mandar duas aberrações como essas aqui para ele. O nosso Skinmonkey aqui simplesmente acaba lascando um sorriso, dizendo que quem literalmente matou o monstro não foi ele, e sim o nosso amigão aqui, o nosso Lin Shinguan. Então, né, para conseguir um mérito maior também, ela começa a dizer que um certo pessoal da equipe dela conseguiu matar alguns monstros, tipo, alguns monstros de desastre de nível 4 e de nível 3. Eles conseguiram resgatar muitas pessoas. Era realmente grande. Tipo, grande mesmo. Tá, Skinmonkey não falava da ação dos amigos dela. Só que neste momento, isso irritou ela, fazendo que o sistema fosse ativado. E nosso herói acaba percebendo que ela era tímida demais. E ele não pode perder a chance de dar aquele upgrade em seu sisteminha. Mas neste momento ele se apresenta. Ele era Lin Shinguan e estava aqui sobre a proteção de uma certa guilda aí. Estar ajudando ela a acabar com os monstros. E ele espera que essa contribuição seja o suficiente para destruir qualquer besta e limpar esse mar aqui da cinza. E ela então se apresenta como Xiao Yao. E ela era um chefe da filial de na rua Fang. Tocando na mão dela ali, ele começa a elogiar, dizendo que ela era bonita demais para estar aqui. Tipo, ele já sabia que na sua guilda existia várias mulheres bonitas, mas acho que nenhuma delas se compara a ela. Coisa acaba me aumentando, mas a sua timidez. Xiao Yao estava sendo humilde demais. Ela era a garota mais bonita que já viu. Além do mais, nosso herói não era aqueles cara que perdia a oportunidade. Ele já chamou ela para sair. Neste momento, ela fica feliz sobre isso, e neste momento então observamos o sistema aparecendo, dizendo que as emoções de Xiao aumentaram bastante, agora estava em 70%. Mas né, nosso herói não tem tempo para romance no momento, pois monstro novamente surge, e neste momento ela diz que este era o rei desastre do terror, no mer que apareceu. Rei do desastre do terror é o bicho mais forte e a besta de nível mais caô, de desastre mais alto. Ela é classificada como rank 5, e é uma besta de desastre reforçada. Eles no momento são muito fracos. Como é que eles lidariam com uma besta como essa? Mas a besta não tem tempo para enrolação. Ela aparece. Esse era um monstro com vários tentáculos que apareceram para estar brincando ali bastante com ele. Mas então, nessa Xiao aqui pede para que os dois corressem para uma outra direção. Lá existia uma proteção extremamente alta que resistia a qualquer tipo de ataque. Só bastava seguir lá. Então, neste momento, eles poderiam estar entrando ali dentro para se esconder até um certo comando de um pessoal que estará se aproximando para estar lidando com esse monstro. Mas Lin Shinguan passa por ela. Não, essa era a primeira vez que veja um monstro de desastre de nível 5 e ele queria saber que tipo de recompensa isso daria ao matar uma calamidade de nível rei. Logo então, ela chama por Lin Shinguan o que ele estava fazendo, pois se ele seguir ali à frente, ele vai morrer. E para isso, ela até utiliza uma habilidade sua, para estar dando já aquela moral já. Assim então, a habilidade acaba surgindo por cima do povo. Ela aumenta a potência daquilo, fazendo que aquela coisa cerque esse povo de nível 5 aqui rapidamente. Neste momento então, o povo é cercado, mas esse bichinho com pequenos movimentos dos tentáculos acaba quebrando sua habilidade. Lin Shinguan, por ver isso, simplesmente se assusta, por ver que sua habilidade mais forte foi quebrada facilmente. Mas então, né, o povo nesse momento só ficou cada vez mais irritado. Ele iria fazer um ataque. Ela pede para que Lin Shinguan voltasse, pois nem mesmo seu mestre seria capaz de lidar com um espírito tão forte como esse. Mas né, Lin Shinguan não escuta nenhuma palavra que ela diz. Ele se vira para o seu amigo e se pergunta ali, que tipo de gosto os povos têm? Ele diz que o povo adora entrar em garrafas, mas a garota de fundo pede para que ele prestasse atenção. Uma garrafa? Ele acha que pegou algo ali em cima. Neste momento, com a cara um pouco séria, observamos ele dando um salto altíssimo. Ele chega no topo do navio. Por cima do navio, ele prepara uma estratégia. Assim, ele lasca uma bicuda nesse negócio aqui que estava por cima do navio. Essa caixa d'água que estava por aí acaba simplesmente caindo, derramando toda a água no chão. Nosso herói pula no chão e a garota se pergunta se realmente estará utilizando isso para derrotar um monstro de grau nível 5. Ele pede para que ela só simplesmente observasse a luta. O povo simplesmente pousa em cima da terra agora. Na terra, ele olha aquela caixa d'água. O povo bate interesse e começa a entrar naquilo devagarzinho. Ela percebe então que este era um povo bebê de nível de rei calamidade. Ela fica surpresa mais ainda por ver que esse bicho era obediente demais por entrar numa bola como essa. No fim, ela simplesmente se pergunta que tipo de operação era essa, mas ele só simplesmente queria dar a esse povo um lar para ele.
Agora que foi derrotado, ele manda alguém pegar essa bola. Ele lasca então em seguida um chute nessa coisa. A coisa sai voando. Mas o seu amigo vê ali que aquela coisa voa em sua direção. Então ele lasca novamente um chute. O chute acaba sendo rebatido. E assim então os dois começam a brincar de bola com esse povo ali dentro da caixa d'água. O povo começa a xingar a 1.000.000.000 lá dentro, tentando revidar tudo o que estava acontecendo. Mas como estava preso, ele não conseguia fazer nada. A garota, sem entender nada, simplesmente se pergunta se estava sonhando, pois dois caras de rank 2 que ainda estudavam em escola brincavam com o povo de calamidade nível 5. E o jogo, no fim, acaba com ele simplesmente lascando aquela coisa no chão, aquela caixa d'água, acaba se espatifando totalmente no chão. Mas, mesmo assim, aquele povo não iria morrer tão fácil assim para, sei lá, velho, por um chute qualquer, só de um cara comum. Então, para isso, ele estará utilizando uma pequena bombinha. Mas, para utilizar essa bombinha, era necessário gastar 200 pontos. Mas ele utiliza assim mesmo. Ele chama o seu Skinny Monkey ali e pede para que ele se preparasse e recuasse um pouco. Neste momento também, ele agarra a mão daquela nossa de cabelo branco. Agarrando sua mão, eles correm para o outro lado, mas por estar segurando em sua mão, ela fica toda tímida. Mas ela era alguém especial que deveria lutar contra monstros, e ela não pode ter tempo para romance. Mas Lin Shinguang não tem esses pensamentos, pois ele acabou colocando ela de frente para si. Ele acaba recebendo todo o impacto daquela bomba que ele utilizou. Neste momento, então, o sistema acaba meio que confirmando que ele acabou destruindo o rei do desastre de terror. Devido a isso, ele estará recebendo uma habilidade nova, e também neste momento ele adquire uma habilidade de rank C. Enquanto ali ele ficava exibindo sua habilidade nova, ela só ficava surpresa por ver que ele tinha uma bomba que seria o suficiente para matar um monstro de nível desastre. Neste momento ela descobre ali nem mesmo que sua família, a mais poderosa do mundo aqui barra isso, tem essas bombas aí em quantidade gigantesca. Então neste momento ela se pergunta se ele era um tipo de descendente oculta de alguma família nobre no mundo aí, ou só se é um moleque que desceu do céu. Mas ele era forte e tão bonito que essa coisa faz deixar seu coração ali acelerado. Mas de novo, ela deveria se comportar. Xiao Mu é uma pessoa que deveria lutar contra monstros, mas Lin Shinguang se aproxima daquele boss. Neste momento, Lin Shinguang só queria apenas ver o que esse monstro deveria estar entregando a ele, já que ele derrotou o monstro de grau desastre. Assim, ele se aproxima. Lá, ele encontra uma coisa. Neste momento, então, a tela desse sistema aparece, dando os parabéns ao anfitrião por ele ter conseguido, neste momento, um equipamento que é conhecido como a Escuridão Overlord, que é de grau perfeito. E de jeito nenhum, ele não pode acreditar que um rei desastre, quando é derrubado, pode dropar um equipamento tão bom como esse. Coisa que monstro comum não daria coisa assim como ele, mas aquela coisa ele equipa em seu braço. Mas de novo, outra coisa aparece ali. Isso era basicamente um cristal preto do fundo do mar. Esse cristal negro do fundo do mar não tem preço. O que isso quer dizer? Que isso vale menos de milhões ou mais do que isso. Mas na verdade, existia vários do que isso. Lin Shinguang agora era rico. Agora então, ele pede para que seu amigo capturasse essas coisas, pois ele deveria estar vendendo essa coisa no mercado negro. Já que iria comprar suprimentos, a garota de fundo se aproxima e diz que iria mostrar o caminho específico para que eles pudessem comprar, já que também ali ela conhece algumas pessoas daquela grill da Harrion Booster lá de antes. Já sabendo que essa pessoa é uma pessoa de bom coração, ele queria convidar ela novamente para um bom encontro. E ela até diz já antes nosso Lin Shinguang que já concordava em estar saindo com ele. Mas neste momento aparecem vários carros luxuosos ali na outra direção. Então seu amigo pede para que Lin Shinguang olhasse para a frente. Aqui na frente apareceu vários carros de luxo, mas os carros não estavam desacelerando, eles estavam aumentando a velocidade. Ele se pergunta se deveria desviar, mas por que eles estavam sendo tão arrogantes? Eles deveriam ser familiares com eles. Neste momento então ele começa a correr na direção dos carros em uma velocidade maior do que os carros. Chegando um pouco mais perto dos carros, ele já ativa a habilidade da mão sombria, onde que sombras misteriosas surgem dali e vai na direção daqueles carros luxuosos. Um dos carros acaba sendo parado rapidamente por aquela mão de Lin Shinguang. Outros por trás acabam parando também. Era como se fossem cegos, eles não viam o que estava acontecendo. Mas agora ali, alguns guardas saem e se perguntam se eles estavam cegos. E agora, eles estariam assumindo a responsabilidade, pois dentro daquele carro estava o Qin Xiao. Ele, então, olha para dentro do carro. Então aqui neste momento, nosso Lin Shinguang se pergunta se esse cara era aquele cara ali que eles estavam se referindo dentro do carro, mas na real esse cara parecia como um porco, deixando os guardas irritados com ele. Os guardas vão para cima de Lin Shinguang e diz agora que ele era um cara morto. Mas agora vamos lá de novo, vamos tentar uma nova coisa. Aqui então ele levanta a mão, só que agora ele levanta a mão com aquela coisa que ele equipou antes. Neste momento, após levantar a mão, nada acontece, mas alguns minutos depois, algo começa a sair daquela sua mão. Essa coisa que saiu da sua mão era a sombra
sombra do medo. Neste momento, uma boca misteriosa, assombrosa, aparece na frente dos guardas. Os guardas travam rapidamente. Eles não se movem. Um deles, olhando para cima, rapidamente se assusta e começa a gritar, dizendo para que essa coisa não o comesse. Eles então saem correndo, pedindo por ajuda, para ver se alguém ou alguma pessoa ajudasse eles. Assim que correu dali, Li Xinguang olha para aquele seu braço e percebe que esse item era perfeito. Esse negócio vinha com várias habilidades poderosas, mas ele puxa aquele porco dentro do carro, mas o porco começa a latir, dizendo que ele era um cara poderoso. Ele tinha um pai que era o Kingan, que também no mundo era conhecido como o cara mais forte e mais rico do mundo. Também, se por acaso ele ferisse esse cara daqui, ele mandará alguns guardas pessoais para atacar Li Xinguang. Li Xinguang se aproxima dele e percebe que ele era o filho do cara mais rico do mundo. Não era tão especial como assim não, mas aqui ele se aproxima e se pergunta o do porquê e que direito ele tem em estar tentando comprar a rua só para ele próprio. Ele era um cidadão comum, então ele tem o direito de estar andando na rua à vontade. Mas ele disse ali que se bate em alguém, ele simplesmente reza ou sei lá, manda dinheiro para a família. E ele estava avisando para que ele o largasse, senão ele estará mandando o cara mais forte para cima dele. E no fim do dia, ele será só apenas um cadáver. Mas bem, cadáver? Ele não sabia o que era isso, mas ele se pergunta se ele sabe quem ele era. O porquinho responde que não importa, ele apenas pede para que ele deixasse ele vazar. Assim então, Li Xinguang, afastado, percebe ali que os caras que ele iria mandar seriam igual daqueles guarda-costas que vazou correndo. Neste momento, ele se vira na direção dali dos dois e se pergunta se ele sabe quem ele é. Os dois por trás respondem que não, ninguém conhece ele. Isso significa que ninguém conhece ele neste momento. Então ele não tem tanta preocupação em matar alguém. Mas tá, hoje ele ganhou muitas coisas, então estará deixando esse porco vazar por hoje. Mas tá, mesmo deixando vazar, não era muita coisa. Ele terá que latir para vazar. Se não fizer isso, ele vai morrer. Mas novamente, ele não late. Ele só pede para que deixasse ele ir embora, pois se deixasse, ele estará dando ele dinheiro em troca de sua vida. Tá, nem dinheiro, nem mulheres compraria o nosso Li Xinguang. Sabendo disso então, ele sabia de uma coisa que possivelmente poderia comprar. Essa coisa era o seu colar. Rapidamente ele pega aquilo. Este negócio era um dos fragmentos do alívio profético, com o qual inúmeras pessoas sonham em ter aquilo. Ele pede para que pegasse isso e poupasse sua vida. Neste momento ele pega. E agora se pergunta do porquê um porco tem essa coisa em mão. Ao pegar naquilo, o sistema detecta que ele acabou possuindo um dos fragmentos do alívio profético. Recompensa então o anfitrião com a chance de espiar um pouquinho no futuro. E assim que ele vê isso, o sistema dá ele a espionagem que ele queria no futuro. Ele encontra basicamente pessoas sendo torradas vivas ali por uma chamas misteriosa. Essa chama misteriosa, como só também não torrou as pessoas, como também derrotou seu amigo, a nossa branquinha e nosso herói. Nosso herói tinha uma espada atravessando ele, mas depois de ver esse futuro, ele volta para a realidade e percebe que a próxima baia da ferruagem de ferro será destruída por uma calamidade. No entanto, ali, assustado, seu amigo acaba se aproximando dele e se pergunta se Li Xinguang estava bem. Ele diz que estava bem sim, mas neste momento, ele percebe ali que ele e seu amigo estavam um plano de nível muito devagar. Eles precisavam evoluir muito mais rápido, então assim ele pede para que ele o seguisse, pois agora também eles vão gastar todo o dinheiro que eles têm. Eles irão usar isso ao seu favor. A nossa história já vai dando continuação após o nosso protagonista descobrir um pouquinho do futuro. Mas aquele porco arrogante ainda estava lá, chorando ali abaixo um pouco, ainda dizendo que estará mandando alguém para matar o nosso herói. Porém, uma mão sombria vai em sua direção e pega pelo seu pé. Novamente, ele se desculpa, dizendo para que ele não fizesse isso com ele. E também o do porquê ele faria isso com ele. Mas alguém me diz que esse cara era um filho de um dos homens mais ricos do mundo. Ele iria aproveitar a oportunidade. A garota de antes ainda se pergunta se era realmente uma boa ideia levar aquele cara junto com eles, mas nosso herói interrompe ela, perguntando a ela onde que fica uma loja de materiais de fundação. No entanto, essa fundação precisava ser cara, e talvez nosso herói não quer talvez o melhor, mas o que ele quer neste momento era o mais acessível, e o mais acessível para ele era o mais caro, o que deixa aquele rico por trás acha esse cara um pouco doido, mas a cena aqui é nos cortada já para ele chegando no local onde que eles queriam estar chegando há um tempo atrás. Chegando neste momento, uma luz acaba indo em sua direção, cegando os dois, o que deixa o nosso herói totalmente feliz por ver que essa loja era uma loja bastante rica, o que demonstra que era esse brilho. Além do mais, o rico abaixo acha que esses pobres ainda não tinha mais o que fazer na vida, mas a outra acaba dizendo que essa era a loja material mais cara e mais luxuosa de todo o país, pois além de ser cara, eram os recursos, os materiais que tinha ali dentro, que são de alta qualidade. Um só material que tem ali que eles descartam se você por acaso conseguir
conseguir aquilo, você consegue chegar no rank S e faz. Mas o que diferencia uma loja normal com uma loja como essa era de que essa loja escolhe quem vai ser seu cliente do dia. Então, agora que ele encontrou a loja, ele precisava encontrar o seu fundo imobiliário, uma grana para poder pagar os materiais. Neste momento, então, ele se aproxima daquele bilionário e se pergunta se ele estará pagando tudo que ele deseja ali dentro. O cara, para não sofrer consequências ali na mão de nosso herói, simplesmente concorda. Além do mais, entrando dentro dessa loja, ele conseguiria estar escapando, pois entrando lá dentro, ele estará conseguindo encontrar pessoas do seu povo. Se conseguir encontrar alguém, estará dando a ele uma punição justa. Mas também, se por acaso eles entrarem ali dentro daquela loja, eles terão uma consequência. Não eles, em sim esse bilionário abaixo, pois essa loja era a loja Dragon Sul, só que está sob o controle da família Kian, o que significa que se levar a família que não era da família Kian, estará basicamente levando aquilo para uma armadilha. Mas para o nosso herói, isto daqui era questão de vida ou morte. Mas neste momento, observamos aquela tela de sistema novamente aparecendo, o que era necessário alcançar 70% para que ele pudesse estar ganhando alguns pontos para distribuir em seu sistema. Mas quem ele agora terá que estar pegando no pé era daquele gordinho de antes, o nosso Kian. Após então receber essa coisa do sistema, ele percebe que o sistema estava sob o controle dele mesmo, pois era uma coisa que ele já estava pensando em fazer, ou se perguntar se o sistema não iria mostrar isso a ele. Mas neste momento então, ele pergunta ao nosso Skin Monkey uma coisa. Essa coisa era sobre aquilo ou alguém que resolve se opor a ele mesmo. O Skin Monkey simplesmente diz que da última vez um cara que tentou se opor a ele basicamente perdeu tudo, outro foi envenenado e no fim outro foi morto e transformado em um monstro, logo demonstrando ali o que ele poderia estar fazendo com esse Kian. Vemos os dois então virando na direção do Kian. Neste momento o sistema aparece mostrando ali que a sua raiva já alcançou os 40%, mas ainda não era o suficiente. Ele então se aproxima lá daquele gordinho, agora mais perto do que nunca, de Kian. Ele pergunta a coisa para ele. Se por acaso ali ele não estará seguindo ele, mas se por acaso ele queira estar não seguindo mais ele poderia já cortar rumo pela raiz. Ou também, se ele não quiser isso, ele poderá facilmente cortar a língua dessa coisa. Que automaticamente após falar essa coisa, observamos que o sistema detectou uma nova emoção dele. Kian neste momento conseguiu já alcançar 80% de raiva ali de nosso protagonista, que automaticamente acaba ganhando alguns pontos do sistema, que pode ser utilizado no shopping dele mesmo. Agora que ele tem a coisa que ele quer, ele pode estar deixando esse gordinho para o lado, pois agora ele abre seu shopping e compra uma porção. Mas após comprar essa porção, a cena aqui é nos cortada já para um outro lugar, dentro de um apartamento, mais chique do que nunca. Observamos o mordomo falando ali que esses caras, bem provável que são pobres, ou são apenas alguns mineiros. Neste momento então, eles entram dentro desse negócio e diz que, eles não eram tão pobres assim, já que eles faziam parte de uma equipe tão poderosa. Além do mais, ele acaba pedindo para que eles se retirassem, pois aqui eles não permite não entrada de membros neste lugar aqui. Mas antes que ele pudesse estar falando alguma coisa, aquele nosso Kian aparece e começa a dar algumas panfletadas em sua cara. O motivo foi sim, por ele ter falado dessa forma assim com seus amigos, e ele pede para que eles pedissem desculpa logo de uma vez, enquanto os dois por fundo acabam entrando dentro dessa loja aqui que eles tanto queriam entrar. Após esse belo acontecimento, o mordomo fica totalmente em choque e não entende do porquê isso estava acontecendo. Ele até chama pelo seu mestre Kian, mas ele não acaba sendo respondido, até porque o nosso protagonista novamente coloca o soco perto de sua cara e diz novamente algumas coisas ali, que se por acaso ele não prosseguir com as mesmas ideias que ele disse lá antes, ele estará dando a ele uma punição. Ele simplesmente diz que fará o melhor e o possível para ser um bom pet para o nosso protagonista. Por trás, o homem se pergunta o que realmente estava acontecendo, já que aquele era o arrogante mestre Kian, que qualquer tipo de movimento errado, aquilo de lá já estava discordando, e qual também era a identidade desse homem, por estar domando um cara tão arrogante como aquele cara ali. Depois de tantas dúvidas na cabeça, ele tem uma resposta, que isso tudo talvez poderia ser de que ele já cansou das mulheres. Agora o nosso Kian quer estar indo para outro partido. Ele agora quer correr atrás dos machos. Agora talvez ou possivelmente os seus próximos alvos seriam os homens. Mas neste momento o nosso protagonista pede para que ele parasse de pensar nessas coisas que ele acabou de pensar ali e pede para que ele trouxesse logo o mais rápido possível os melhores equipamentos. Ali, após fazer o pedido, acaba sendo feito. Neste momento ele coloca em cima da mesa algumas pérolas. Essas pérolas eram conhecidas por seu impacto grau perfeito. Além do mais, aqui nessa mesa que também havia o chifre de rinoceronte, imperador do desastre de grau perfeito. Além disso tudo, observamos os dois lá que totalmente ficam em choque por ver que aqui em sua frente havia equipamentos que possivelmente só em sua vida ou em um futuro tão distante sonhariam em ter algo como isso. Mas em considerações com os materiais normais e comuns, isso daqui era incomparável, o que significa que na sua frente estavam os melhores equipamentos e materiais que eles poderiam ver em sua vida toda. Após olhar essas coisas daqui, observamos então aquele Kian agindo de uma forma diferente do que ele estava agindo
ali agora há pouco. Neste momento, ele pede para que aquele mordomo se retirasse daqui, já que no momento ele não precisava mais dele, mas ele não respondia à sua ordem. Mas neste momento então, ele ignora totalmente esse mordomo e diz ali que estará entregando ao nosso protagonista um presente, só que ele fala de uma forma totalmente diferente. Mas então, né, para entregar esse presente para o nosso protagonista, eles terão que estar falando com um certo diretor principal. Mas, de novo, esse cara ignora esse mordomo e diz que esse presente daqui era um presente de amizade, uma amizade de longa data. Assim então, ele entrega o presente ao nosso herói, que automaticamente o sistema reconhece aquilo, dando os parabéns ao nosso protagonista. Mas, neste momento, ele não só pega aquele trem lá, não só próprio para si, como também ele dá aquele negócio para o nosso Skinny Monkey. Enquanto essa cena doida aqui toda acontecia, observamos de fundo uma Loli, que aqui apenas observava isso tudo que estava acontecendo. Mas aqui a cena é já nos cortada para um outro lugar. Neste lugar, alguém falava no telefone que ele estava zoando com a sua cara. Como é que seu filho, do nada, que gostava mais de mulher, resolveria estar gostando de um homem como aquele cara ali? E o cara, o mordomo lá, simplesmente disse que apenas ele deu um dos itens mais caros da sua loja para fazer o cara lá ficar feliz. Mas ele pede para que esse mordomo parasse de ficar fazendo piadas bestas como essas. Mas neste momento ele diz que tem provas. Ele então manda um vídeo onde que nosso herói estava dando socos na cara do filho dele. Ele, enquanto assistia aquilo, começa a ficar um pouco sério. Assim que ele vê isso tudo e também vê que deu um dos presentes mais valiosos de sua loja para uma mera pessoa, ele fica irritado, batendo na mesa. Aqui a cena é já nos cortada para um outro lugar. Então neste momento, do nada daqui, observamos nosso protagonista evoluir no seu hack, tipo do nada mesmo. Mas de fundo, a de cabelo branco acaba meio que conversando com uma certa pessoa no celular. Após conversar, ela se aproxima de nosso herói e diz que no momento não poderia ficar mais por aqui. Ela queria sair. E além do mais, se por acaso ele precisasse de algumas dicas de algum forjador bom, ela poderia estar indicando ele a um certo forjador. Mas neste momento, uma pessoa desconhecida aparece de fundo. Com tanto barulho, ela não conseguiu evitar aparecer aqui neste momento. Ela conhece um grande forjador de uma loja bastante digna ao estilo dessas pessoas. E aqui então é nos apresentado a primeira Loli. Bem, neste momento ali, nosso protagonista disse que não, ele não queria não, já que também aquele dinheiro não era dele. Aqui então a nossa de cabelo branco diz que apareceu alguém que estaria guiando o nosso protagonista até um certo ferreiro. Então agora ela poderia já estar saindo. E a nossa Loli neste momento aponta para trás e diz para ele ali que aquela loja dali é a loja dela. E tá, né, após a Loli dizer isso, observamos aquele Kian se aproximando de nosso herói. E ele começa a falar que essa loja de forja dali na frente era uma das melhores. Tipo, ele até conseguiria uns equipamentos bons lá dentro. A Loli, toda orgulhosa, começa a falar que era assim a melhor loja que você conseguiria encontrar na vida. Principalmente lá dentro, que você estará conseguindo equipamentos únicos. Mas neste momento, o bilionário, nosso Kian aqui, acaba parando por perceber ali que também que seu pai acabou descobrindo que ele acabou gastando a grana até que alta e também deu um presente alto aí o nosso herói. Então, né, já que descobriu, eles poderiam estar fugindo pelas montanhas, mas isso era o que o nosso protagonista menos queria. Então ele utiliza aquela sua habilidade da escuridão lá, que neste momento ele pensava acabar com a vida dessa coisa aqui. E assim que ele pensa em fazer isso, ele acaba parando, pois olhando para o lado, ele percebe que aqui havia uma criança e ele não poderia matar um cara na frente de uma criança como essa. E assim então, após deixar de lado esse rico daqui, ele começa a avançar, mas nosso Skinny Monkey se aproxima de nosso herói e começa a se perguntar o que eles estarão fazendo dali para frente, pois eles não têm o dinheiro, como é que iriam conseguir uma arma boa com o dinheiro que eles têm? Mas nosso herói pede para que esse Skinny Monkey use essa cabeça um pouco, já que ele tem aquele cristais que eles conseguiram lá antes. Enquanto isso, a Loli só pensava que esses dois caras aqui são alguns caras que ela não varia perder seu tempo conversando com essas coisas. Eles bem provável que seriam pobres. Assim então, ela iria seguir um próximo caminho seu. Mas neste momento, ela para e vira para trás, onde que neste momento nosso herói agarra ali nela e se pergunta onde que ela estaria indo, já que a loja de forja era ali em outro lugar. Neste momento, ela pede para que ele soltasse ela. Soltando, ela acaba dizendo ali que eles são adultos e ela ainda se pergunta se era necessário que ela guiasse dois adultos até um certo lugar que tá na frente deles ali. Assim então, neste momento, após injetar o nosso protagonista, o sistema aparece mostrando ali que a sua porcentagem de ódio estava basicamente em 10%, mas aqui era necessário alcançar 80% para que ele pudesse ganhar alguns pontos de reforço. Sabendo que era necessário alcançar 80%, neste momento então ele pensava em dar uma lição boa nessa Loli. Neste momento então, após isso, ele ativa aquela sua sombra da escuridão. Assim, aquela sombra da escuridão vai na direção da Loli. A Loli, vendo isso tudo, tenta pensar o que ele estaria fazendo aqui agora.
Agora que pegou a Loli, ela pede para que soltasse ela logo, já que se não soltasse, ela não iria perdoar esses dois caras. Neste momento então, nosso protagonista diz que a última coisa que ela disse irritou bastante ele, então ele terá que dar uma pequena punição a essa coisa aqui. Neste momento que ele fala sobre isso, a raiva que ela tinha em 10% acaba aumentando já para 100%, mas essa coisa só piorou para si próprio, pois ficando irritado, ela começa a ficar poderosa. Então ela utiliza uma habilidade que neste momento acaba afastando o nosso protagonista um pouco para trás. Ela gritando em um estilo de Super Saiyajin, observamos nosso protagonista de fundo, o nosso herói achando o poder dessa garotinha um pouco forte demais. E aqui agora ele percebe que ela já estava no mestre espiritual da quarta ordem. Bem, neste momento a Loli pede para que os dois vazassem, e ela dará a última chance para que esses dois vazassem dali. Só que nosso herói não iria correr tão fácil assim. Neste momento ele começa mais a irritar ela, o que neste momento faz ela ativar uma habilidade em sua direção. Ela joga fogo em sua direção, mas nosso protagonista facilmente com o skate desvia de todos os golpes dela ali. Caído no chão, Skin Monkey se pergunta como é que nosso herói iria derrotar alguém que estava no mestre espiritual da quarta ordem. Ele até tenta ajudar, mas não era necessário, já que também, né, ele ali na luta não seria basicamente nada. Neste momento ele pede para que olhasse ali para ele, já que ele tem um caça-níquel dentro de si, e aqui agora estará mostrando essa coisa aqui, uma pequena diferença entre um terceiro nível de poder e um quarto nível. Agora ele também utiliza dois pontos que tinha ali para estar aprimorando algumas habilidades suas. Assim que aprimora aquelas suas habilidades, ele consegue estar desbloqueando uma nova habilidade para si próprio. Antes, essa habilidade era só chamada de Shadow Binding, e agora sua habilidade aqui acabou upando para o Lorde das Sombras. Sua habilidade também acabou alcançando o Rank A. Agora que alcançou o Rank A, ele avança na direção da Loli. A Loli se pergunta se ele não tem medo da morte, mas ela não para. Ela começa a atacar o nosso herói. Bola de fogo acerta nele, mas né, acontece de que essa bola de fogo não era mais nada para o nosso herói, pois ele utilizou também uma armadura sua. Aquela bola de fogo acabou desaparecendo. Com essa armadura, ele consegue destruir qualquer tipo de habilidades que vai em sua direção. Então essa Loli poderia basicamente neste momento desistir, pois ela só tem a habilidade de bola de fogo, e isso para ele não era mais nada. Então, né, já que ela estava tão persistente em não querer desistir, ele terá que dar uma punição justa para ela, mas ela disse que não estará mais pegando leve com ele, agora estará levando ele à beira da morte. Ela se prepara para atacar o nosso herói, já que neste momento ela percebe que uma hora ou outra o nosso herói estará ficando exausto, e assim então no fim ele poderá estar acabando com ela. Mas neste momento observamos alguém de fundo aparecendo. Ela, vendo esse cara, acaba pensando em estratégia boa. Se virando para o amigo de nosso protagonista, ela lança então em seguida uma bola de fogo em sua direção, já que ali observamos que talvez atacando o melhor amigo de nosso herói, ele tentará estar salvando seu amigo, mas aquela sua bola de fogo avança cada vez mais perto de seu amigo. Ele pede por ajuda, mas nosso herói estava ali apenas focado em seu objetivo, derrotar a Loli. O cara acaba sendo pego em cheio por aquela explosão. Após ser pego por a explosão, vemos só o destroço que sobrou dele, enquanto a Loli ficava totalmente assustada com a ação de nosso herói. Deixou seu amigo receber todo o dano para que ele possa talvez conseguir derrotar ela, mas nosso herói fica feliz por ver que ela utilizou uma habilidade de fogo um pouco menos poderosa naquele Skin Monkey. Mas neste momento ele precisava também de uma seguidora feminina no seu grupo. Assim então ele estrala o dedo, onde que neste momento uma sombras misteriosa acaba indo em direção da nossa Loli. Agora que a nossa Loli foi pega, neste momento então nosso protagonista aqui agora estará dando a punição que o mesmo ali diz antes. Assim então ele se aproxima lá com uma esfera um pouco desconhecida. Assim, após dessa punição, ele acaba dando a ela umas chances ali de que ele estará soltando ela. Ela poderia vazar, mas se por acaso ela resolva querer atacar o nosso herói, ele não poderá deixar ela vazar. Mas neste momento ela diz que sim, iria embora, já que ela não tem chance e nem poder de derrotar um cara como o nosso herói. Mas no momento que ele soltar ela estará lançando um dos poderes mais poderosos que ela tem, o suficiente para derrotar qualquer um ser vivo ao seu redor. Isso já será o suficiente para derrotar esse cara. Então, né, nosso herói pensava em soltar ela, mas nosso protagonista fica um pouco desconfiado dela. Então, ele coloca uma coleira em sua frente. Ele dá ali basicamente uma ideia para ela. Essa coisa aqui era um contrato de sombra, de que ele ali basicamente dando aquilo a ela deveria obedecer a suas ordens, lançando um tipo de habilidade de contrato. Mas ela se pergunta que tipo de coisa era essa. Mas tem um porém, essa coleira era uma coleira de estar obedecendo suas ordens principais do que a Loli. Então neste momento, se ela discordar de alguma coisa do nosso protagonista, aquela coisa apertará o coco dela até o ponto que o coco dela desconecta totalmente do seu corpo. Então, né, sem escolha, ela coloca aquilo em seu pescoço. Agora, ele se pergunta qual seria o seu
nome. E é neste momento, a Loli é nos apresentado como nossa Shu Hyun. Agora que está sob seu controle, ela percebe que perdeu algo talvez importante, mas agora daqui em diante, nosso protagonista estará basicamente dando a ela um cargo de empregada. Mas um cargo de empregada era uma coisa que ela não queria, então ela recusa. Então já que ela recusou, ela terá que virar seu animal de estimação. Mas pensando bem, ela voltará a ser a empregada de nosso protagonista. Mas só que agora, eles precisavam vazar dali. Então assim, ele acorda o nosso Skin Monkey. E assim então, nosso herói pede para que a nossa Xiaoe leve os dois ali até a sua família. Ela concorda, deixando o nosso Skin Monkey totalmente assustado, sem entender coisa nenhuma. Mas já sabendo do poder de nosso protagonista, ele apenas segue ele. Agora seguindo o caminho, a nossa Xiaoe pergunta ao nosso protagonista o que era necessário para deixar ela vazar dali, embora sozinha. Nosso protagonista possivelmente estará libertando ela no momento onde que ela estará dando a ele um equipamento de alta qualidade. Mas neste momento, ela percebe também que nosso protagonista tinha um caráter de má pessoa, mas sua força era realmente algo poderoso. Então, ela tem um pequeno objetivo, trazer o nosso protagonista para sua equipe, já que ela também percebe que nosso protagonista, neste momento, não faz parte de clã nenhum. Para trazer o nosso protagonista então para sua equipe, ela diz que estará dando a ele algumas armaduras de primeira linha. Mas, né, tem um porém, para conseguir esses equipamentos, eles terão que fazer alguma coisa. Essa coisa aí era se juntar à Sociedade Pingu. A Sociedade Pingu era um clã novo que surgiu por aí, mas já de acordo com suas memórias do proprietário original desse corpo, a Sociedade Pingu é uma organização clandestina que é considerado inimigo oculto pelo Departamento da Aplicação da Lei. E além do mais, eles são um símbolo manchado pelo Pangu, conhecida também como a influência de conseguir recrutar secretamente usuários com habilidades extremamente poderosas para suas guildas. Mas se for para trazer para a vida real, eles são considerados um tipo de policiais que se esconde na escuridão, que atacam num momento específico para ajudar a população. Nosso herói percebe que era uma grande organização, o que significa que há grandes benefícios nisso. Ele até lasca um sorriso por ver que agora estará ganhando muitas coisas. Então, né, só que aqui para nós já saber em que ele estará gastando para ficar mais forte ou qual é o equipamento, nós daqui teremos que já estar descobrindo isso tudo daqui em uma próxima parte. Mas né, para ter aquela nossa próxima parte aqui em nosso canal, nós teremos que deixar uma meta de likes aqui abaixo. Nossa meta é de 1.900 likes. Assim que bate essa meta, eu já trago para vocês o mais rápido possível aquela nossa continuação. Mas também estamos com a meta de bater os 132 mil inscritos esse mês mesmo aqui. Então, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal para nós chegar nessa meta aí. Mas agora, aqui nos vemos numa próxima parte, ou nos vemos por aí, né?